Ninguém me manda calar a boca, disse o milionário, olhando com arrogância para a empregada de limpeza. Mas a resposta dela, firme e sem medo, deixou todos em silêncio. O salão do hotel O Miradouro estava cheio de luzes, música suave e pessoas vestidas, como se todos estivessem a competir para ver quem tinha o fato mais caro ou o relógio mais brilhante. Era uma noite de gala organizada por uma empresa imobiliária para celebrar o fecho de um negócio milionário. Os empregados de mesa iam e vinham com tabuleiros cheios de copos, camarões e pequenos canapés que pareciam saídos de um concurso de culinária fina. A maioria dos presentes conhecia-se. Cumprimentavam-se com sorrisos falsos, davam abraços fingidos e falavam de números que só eles entendiam. No meio de toda aquela gente, destacava-se Rodrigo Valente. Tinha 33 anos, um fato azul marinho que lhe caía como uma luva, o cabelo perfeitamente penteado para trás e uma expressão de superioridade que parecia permanente. Rodrigo não era o dono da empresa, mas o seu apelido tinha peso. Era filho de Fernando Valente, um dos empresários mais conhecidos da cidade, e isso bastava para que todos rissem das suas piadas e lhe apertassem a mão como se fosse uma celebridade. Rodrigo caminhava pelo salão com uma taça de vinho na mão, fazendo comentários sarcásticos aos que o rodeavam. Ria alto, falava mais do que devia e não perdia a oportunidade para lembrar que, graças à sua família, o negócio do hotel existia, estava no seu mundo, aquele onde ele sempre tinha o controle. Mas algo lhe chamou a atenção. No canto do salão, quase encostada à parede, uma jovem de cabelo apanhado e uniforme de limpeza passava uma esfregona com cuidado. Era como se ninguém mais a tivesse visto, mas para ele foi como encontrar uma mancha na sua festa perfeita. Fez uma careta de aborrecimento e caminhou na sua direção, rodeado por 2 amigos que o seguiam como sombras. "E o que é isto?", disse em voz alta, apontando para ela como se fosse uma atração de feira. "Estamos num evento de luxo ou no mercado da Ribeira?" A jovem olhou para ele por um segundo sem parar. Tinha o rosto suado e as mãos um pouco trêmulas pelo peso do dia. Mas os seus olhos não mostravam medo, apenas exaustão. "Desculpe, senhor", respondeu sem mudar o tom. "Pediram-me para deixar isto limpo antes do evento começar. Pois já começou e tu aqui a estragar a vista", acrescentou um dos amigos de Rodrigo entre risos. Rodrigo não parou, deu mais um passo e parou à frente dela, bloqueando-lhe o caminho. "Vê, não é para ofender, mas este não é lugar para ti. Não percebes que estás a estorvar?" Ela largou a esfregona com calma, sem pressa, e olhou para ele de frente. "Sabes o que realmente estorva? Pessoas que se julgam importantes, só porque nasceram em berço de ouro. Tu nunca trabalhaste um único dia a sério na tua vida. Só estás aqui porque o teu pai te arranjou uma cadeira e todos te dão trela." O ambiente congelou, as risadas cessaram. Os que estavam por perto viraram-se com os olhos arregalados. Rodrigo piscou os olhos como se não tivesse entendido bem o que acabava de acontecer. Camila nem sequer levantou a voz. Não gritou, disse-o diretamente, sem tremer. "Como te atreves?" cuspiu Rodrigo, sentindo o sangue subir a cabeça. "Ninguém me fala assim. Ninguém. Pois vê lá que alguém fala. Não sou tua empregada, nem te tenho medo. E se te doeu o que disse, é porque sabes que é verdade." Antes que ele pudesse dizer algo mais, ela apanhou a sua esfregona, deu meia volta e foi caminhando pelo corredor lateral que ligava à área de serviço. Não correu, não se escondeu. Simplesmente foi como quem termina o que tinha para fazer. Rodrigo ficou ali com a testa franzida, apertando o copo com tanta força que quase o partiu. Os outros não sabiam se riam ou desapareciam. Um dos seus amigos tentou acalmá-lo com um tapinha no ombro, mas ele afastou-o bruscamente. "Conhecem-na?", perguntou Rodrigo entre dentes. "Não, mas acho que se chama Camila. Trabalha aqui há cerca de 1 ano", respondeu um dos empregados de mesa com medo. Rodrigo não disse mais nada. Caminhou até ao bar, serviu-se de outro copo e bebeu-o de um trago. Não estava habituado a perder, ainda menos à frente de outras pessoas. Aquela noite, o evento continuou. A música voltou a soar e as risadas regressaram, mas Rodrigo já não era o mesmo. O seu orgulho tinha sido ferido por alguém que, segundo ele, não valia o chão que pisava, e isso iria persegui-lo por muito tempo. Camila, por sua vez, chegou à área da lavandaria e encostou-se à parede. Respirou fundo.
Estava a tremer, mas não de medo. Era raiva. Estava farta de ver como os ricos tratavam os outros como se fossem lixo. Não se importava se a despedissem. O que disse? Disse-o com o coração, porque não se tratava só dela. Era por todas as vezes que alguém como Rodrigo humilhava alguém como ela só para se sentir superior. Ela sabia quem era, sabia de onde vinha e, o mais importante, sabia que não precisava de ninguém para se sentir valiosa. Rodrigo ficou a olhar para o salão como se já não pertencesse ali. Algo no seu interior tinha mudado. Não sabia se era raiva, vergonha ou simplesmente uma mistura de tudo que nunca tinha querido sentir. Mas no fundo, por mais que o negasse, naquela noite, ela tinha lhe ganhado, e isso para ele era imperdoável. Rodrigo não dormiu naquela noite. Virou-se na cama até amanhecer. Tinha os olhos abertos, fixos no teto, com a mandíbula apertada e os músculos tensos. O que aconteceu no evento não lhe saía da cabeça. Cada palavra, cada olhar, o tom com que aquela mulher lhe disse tudo sem medo. A raiva roía-o. Não estava habituado a perder o controle de uma situação, ainda menos à frente de tanta gente. Levantou-se, caminhou até a janela do seu apartamento no 20º andar e serviu-se de um uísque como se isso fosse acalmar o tremor das suas mãos. Durante toda a manhã, evitou abrir as redes sociais. Sabia que se alguém tivesse gravado a cena e com tantos telemóveis por ali, era provável que já estivesse a circular. Mas mais do que o medo de ficar em ridículo, o que sentia era uma mistura estranha. Humilhação, orgulho ferido, confusão. Quem diabo era ela para lhe falar assim? Por que não se tinha calado como toda a gente? Às 10 da manhã, o seu telemóvel tocou. Era Fábio, um dos seus amigos do evento. Rodrigo não atendeu. Depois entrou uma mensagem. Olá, bro, tudo bem? O de ontem foi pesado. Nunca te tinha visto tão fora de controlo. Essa miúda tem mesmo caráter. Rodrigo apagou-o sem responder. Meia hora depois, outro amigo enviou uma captura de ecrã de uma história do Instagram, onde se ouvia o áudio de Camila a dizer-lhe que era um miúdo mimado. O texto dizia, o milionário e a empregada. Upa! Rodrigo fechou o telemóvel bruscamente e atirou-o para o sofá. Não podia acreditar que aquela cena estivesse a circular. Não suportava a ideia de ser motivo de chacota, e ainda menos por algo assim. Em vez de sair ou distrair-se, fechou-se no seu apartamento o dia todo. Ninguém lhe falava com seriedade, só riam do assunto como se fosse uma anedota engraçada. Isso irritava-o ainda mais. Não havia ninguém que se pusesse do seu lado. No fundo, Rodrigo começava a sentir que todos os seus amigos eram simplesmente isso, companhia vazia para festas, para se exibir, mas que nos momentos importantes só sabiam fazer mexericos. Pela tarde, meteu-se a procurar o registro de empregados do hotel. Usou um dos contactos do seu pai para conseguir o nome completo de Camila. Camila Ribeiro Macedo, 27 anos. Trabalhava há 1 ano na área de limpeza com horários rotativos. Tinha bom historial, sem relatórios negativos. Rodrigo leu o nome dela em voz baixa várias vezes, como se com isso pudesse tirar-lhe o poder que ela lhe tinha deixado com as suas palavras. Perguntava-se se ela o tinha feito de propósito, se procurava fama, atenção, ou se simplesmente estava farta. Algo na sua forma de falar, tão direta, fazia-o pensar que não tinha outro interesse senão dizer a verdade. Isso ardia-lhe mais, porque não era uma briga com insultos comuns. Não lhe gritou nem lhe faltou ao respeito de forma vulgar. Só disse o que pensava. Isso era pior, porque não podia atacá-la sem ficar como o vilão. Tinha se defendido com dignidade. E isso, para alguém como ele, que vivia rodeado de gente que só dizia "Sim, senhor", era como um murro no estômago. Durante os dias seguintes, a situação não melhorou. Onde quer que fosse, alguém trazia o assunto à tona. Numa refeição com outros empresários, um deles soltou uma risada enquanto dizia: "Olha, já contrataste a miúda do hotel como tua nova consultora pessoal? Por que com essa sinceridade?" Rodrigo não riu. Olhou para ele em silêncio, com os olhos cheios de fúria, mas não respondeu. Aprendeu a engolir em seco, a calar-se, mas na sua mente a cena continuava a repetir-se como se não tivesse fim. Uma tarde, depois de uma reunião aborrecida com o seu contabilista, Rodrigo foi ao ginásio do clube onde treinava há anos. Enquanto corria na passadeira,
Sentiu que alguém se aproximava. Era Mariana, sua ex-namorada, que também frequentava o clube por temporadas. Tu és o que agora se briga com o pessoal de limpeza em eventos caros. Disse-lhe de frente, sorrindo. Rodrigo olhou para ela com asco. Não comeces. Não começo nada. Só digo que te baixaram os ares. Já te fazia falta. Mariana foi-se embora, deixando-o a remoer a raiva. Ela tinha sido uma das poucas pessoas que alguma vez o tinha enfrentado também. A diferença é que Mariana vinha da mesma classe social que ele. Camila não. E isso fazia com que o seu ego dosse mais. Que uma mulher sem dinheiro, sem apelido, sem amigos influentes se lhe plantasse assim, deixava-o desconcertado. À noite, Rodrigo abria o seu portátil e procurava o perfil de Camila nas redes sociais. Demorou a encontrá-lo. Tinha poucas fotos, tudo privado. Na descrição, só dizia um dia de cada vez, nada mais, sem frases inspiradoras, sem selfies no espelho, sem provocações, apenas uma foto sua com uma senhora idosa, a sua avó certamente num jardim. Via-se feliz com um sorriso honesto. Rodrigo fechou o portátil e deitou-se no sofá com o olhar perdido. Não entendia por que é que aquilo lhe importava tanto. Talvez porque pela primeira vez alguém o tinha tratado como uma pessoa qualquer, sem medo, sem filtro, e isso fê-lo sentir-se menos, embora não quisesse aceitá-lo. Numa reunião de trabalho, o seu pai, que ainda tinha o controle total das empresas, perguntou-lhe por que é que andava tão distraído. Aconteceu-te algo ou estás com alguma nova maluca? Brincou. Rodrigo não respondeu, apenas negou com a cabeça, mas por dentro a palavra maluca pairou. Camila não estava maluca. Tinha-lhe dito o que ninguém mais se atrevia. E se ela tinha razão? E se na realidade ele não era mais do que um miúdo mimado? Essa ideia incomodava-o tanto que preferia enterrá-la. 8 dias depois do evento, Rodrigo passou pelo hotel na sua carrinha. Não pensava em entrar, só em ver. Estacionou em frente e ficou a observar a entrada. Viu-a sair com o seu uniforme, a carregar uma mochila simples. Caminhava rápido, como quem tem pressa para chegar a casa. Por um momento pensou em sair, em dizer-lhe algo, mas não soube o quê. Iria desculpar-se. Reclamar? Nada fazia sentido. Apertou o volante com força e foi-se embora sem que ela o notasse. Naquela noite, algo mudou nele. Não muito, mas foi o início, porque pela primeira vez na sua vida, Rodrigo Valente sentiu que já não controlava nada, nem as pessoas, nem a sua imagem, nem o seu ego, tudo por uma mulher que não tinha nada, mas lhe tinha ganho tudo. Camila levantava-se todos os dias às 5 da manhã. O seu telemóvel tocava com aquele alarme estridente que já nem ouvia, porque acordava quase sempre 2 minutos antes. Sentava-se na beira da cama e esfregava os olhos. Tinha os pés frios, as costas um pouco doridas e as olheiras marcadas. Mas isso já fazia parte da sua rotina. Vestia o uniforme de trabalho que ela própria lavava e engomava na noite anterior e atava o cabelo num rabo de cavalo apertado. Não tinha tempo para maquilhagem nem penteados, apenas para tomar um café preto de passagem enquanto calçava os tênis. Vivia com a sua avó, Dona Marta, numa casa pequena a leste da cidade. Era um bairro tranquilo, mas algo descuidado. As paredes das casas tinham manchas de umidade e os passeios estavam partidos em várias esquinas. Ainda assim, Camila sentia o seu. Tinha crescido ali desde criança, entre gritos de vizinhas, jogos na rua e ralhetes da sua avó quando chegava tarde. A sua mãe tinha os abandonado quando ela tinha 8 anos e do seu pai nunca soube nada. Dona Marta foi tudo para ela, mãe, pai e melhor amiga. A mulher era forte, mas já lhe pesavam os anos, doíam-lhe os joelhos, caminhava com cuidado e às vezes esquecia coisas simples como se já tinha tomado a sua medicação ou não. Antes de sair, Camila sempre passava pelo quarto da sua avó, dava-lhe um beijo na testa e deixava o pequeno almoço pronto no micro-ondas. Tinha um caderno colado no frigorífico onde anotava tudo o que devia fazer enquanto ela não estava. Que pastilha tomar? Que canal pôr se aborrecia? A que horas ia voltar? Sabia que isso lhe dava tranquilidade. Às 6, já ia a caminho do hotel no autocarro. 40 minutos de trajeto com a cidade a acordar, bancas ambulantes a abrir e as pessoas a empurrarem-se para arranjar lugar. Ela parava perto da porta com a mochila ao colo e os auriculares postos. Embora nem sempre ouvisse música,
Às vezes só os usava para que ninguém a incomodasse. Ao chegar ao hotel, cumprimentava com um sorriso rápido e entrava direto na área de serviço. Trocava a sua mochila pelo carrinho de limpeza, verificava que quartos lhe tocavam e começava. Já estava habituada ao ritmo. Camas, casas de banho, aspiradores, repor toalhas, limpar espelhos. Às vezes tinha de lidar com hóspedes mal educados ou com queixas absurdas. Mas Camila aprendeu a não se deixar envolver. Sabia quando calar e quando pôr limites. E sim, tinha caráter. Não por gosto, mas porque a vida a tinha forjado assim. Apesar de o seu trabalho ser físico, exigente e muitas vezes invisível, ela não se sentia menos que ninguém. De facto, dava-lhe orgulho poder manter a sua casa, pagar o gás, os medicamentos da sua avó e ainda estudar à noite. Estava no último ano de técnico em administração. Tinha aulas online pelo telemóvel com dados que às vezes não lhe chegavam para todo o mês. Às vezes adormecia em frente às videoaulas, mas esforçava-se. Não queria ser empregada de limpeza para sempre. Não porque lhe envergonhasse, mas porque sabia que podia mais. A noite do evento com Rodrigo tinha sido dura, não só pelo que aconteceu, mas porque depois do confronto com ele, a sua supervisora chamou-lhe a atenção. Disse-lhe que não podia meter-se com os clientes, que tinha de manter um perfil discreto. Camila defendeu-se como pôde. Explicou que só se tinha defendido de um ataque direto, mas a chefe não queria problemas. Deu-lhe um último aviso e mandou-a descansar. Não a despediram, mas ficou avisada. Isso deixou-a chateada vários dias. Ainda assim, não se arrependeu. Voltaria a dizer o mesmo se repetisse. Aquela semana foi mais difícil do que o normal. A sua avó ficou doente do estômago e, embora não fosse nada grave, teve de levá-la ao médico e comprar-lhe medicamentos que não estavam na lista do seguro. Gastou mais do que podia, e isso significou que no resto dos dias teve de cortar na comida e pedir emprestado um par de vezes. Não se queixava, nunca se queixava, sabia como esticar o dinheiro o máximo possível. Uma noite, enquanto lavava a louça, a sua avó ficou a olhar para ela do sofá, com os olhos semicerrados. "O que tens, minha filha?" "Nada. Avó, só cansaço." "Tu nunca tens só cansaço." "O que aconteceu?" Camila sentou-se junto a ela. Não pensava contar-lhe tudo, mas acabou a falar do evento, do tipo mal educado, de como a repreenderam depois. Dona Marta ouviu-a em silêncio. "E tu disseste-lhe tudo isso na cara?" "Sim." "Pois fizeste bem. Mas cuidado, filha. Essa gente tem poder e rancor. Que faça o que quiser. Eu não vou engolir o que não mereço." Dona Marta abraçou-a e acariciou-lhe o cabelo. Era a única pessoa com quem Camila se permitia baixar a guarda. Em tudo o resto era dura. Tinha de ser. Nos dias seguintes, as coisas acalmaram um pouco. Ninguém mais falou do evento. As suas colegas do hotel perguntaram-lhe o que tinha acontecido, e embora ela não desse muitos detalhes, ganhou respeito. Algumas admiravam-na em silêncio, outras diziam-lhe que estava louca, mas todas sabiam que tinha coragem. Camila continuou a trabalhar, a estudar, a cuidar da sua avó. A sua vida era um ciclo constante. Mas dentro de tudo isso encontrava pequenas coisas que a faziam continuar, como o pôr do sol que via do terraço Música, quando saía para estender roupa, ou as chamadas da sua melhor amiga Fabiola, que se tinha ido viver para Braga, mas continuavam a falar como se nada tivesse mudado, ou os domingos com caldo de galinha e filmes antigos na televisão. Não tinha luxos, nem tempo para saídas, nem espaço para queixas, mas tinha algo que muitos não tinham: clareza. Sabia quem era, sabia o que valia e, o mais importante, sabia o que não ia permitir. Não pensava em Rodrigo, pelo menos não o tempo todo. Às vezes vinha-lhe a cara à mente, aquele olhar de incredulidade quando lhe disse tudo, mas não por ódio, nem por rancor. Era mais como recordar um momento forte, como uma cena que marcou algo, nada mais. O que Camila não sabia era que a vida se estava a preparar para abanar o seu mundo, que aquele homem arrogante a quem enfrentou sem medo voltaria a cruzar-se no seu caminho, mas em circunstâncias que nem em sonhos teria imaginado. Eram 9 da noite quando o telemóvel de Rodrigo começou a tocar sem parar. Estava num bar com uns conhecidos, mal a tomar o segundo copo, quando viu que o número que aparecia no ecrã era o de um dos seguranças do seu pai.
No início não lhe deu importância, deixou-o tocar, mas depois chegou outra mensagem e depois outra. Sentiu um formigueiro no peito como um aviso silencioso, pegou no telemóvel, levantou-se sem se despedir e saiu para a rua a passos rápidos. Marcou de volta. O que aconteceu? Perguntou com um tom de aborrecimento. Do outro lado a voz era trêmula. Senhor Rodrigo, é o senhor Fernando e a senhora Patrícia. Houve um acidente. Foi na autoestrada. Estão no Hospital da Luz. Rodrigo sentiu o chão a mover-se. O ruído do bar, o trânsito, tudo se tornou um zumbido distante. O que disseste? O carro. O carro saiu da estrada. Capotou várias vezes. Eles, os médicos, dizem que não sobreviveram. Sinto muito. Por um segundo não soube se tinha entendido bem. Era como se o seu corpo não reagisse. Só ficou ali com o telemóvel colado à orelha e a cara sem expressão. Depois desligou sem dizer nada e caminhou sem rumo. Não pediu carro, não ligou a ninguém, só caminhou. 1 hora mais tarde chegou ao hospital. Não soube como. Parou na entrada das urgências, com a camisa amarrotada, os olhos avermelhados e uma sensação estranha no estômago. Uma enfermeira saiu ao seu encontro. Ele olhou-a diretamente. Sou Rodrigo Valente, os meus pais. Ela assentiu com suavidade, pegou-lhe no braço e guiou-o por um corredor silencioso, longe da área de pacientes. Numa sala pequena havia 2 sacos pretos sobre umas marquesas. Ele ficou paralisado. A enfermeira não disse nada, só o deixou ali. Rodrigo deu um passo, depois outro, e depois caiu de joelhos. Não gritou, não chorou, só cobriu o rosto com as mãos e ficou assim, como se o seu corpo tivesse decidido apagar-se. Naquela noite não voltou a casa. Ficou numa sala de espera sem se mover, sem falar com ninguém. As horas passavam lentas, entravam chamadas, mensagens, mas ele não respondia. Alguns empregados próximos do seu pai chegaram ao hospital, mais por protocolo do que por verdadeiro interesse. Falavam em voz baixa, olhavam-se entre eles com caras longas, mas ninguém se lhe aproximava de verdade. Ao amanhecer, assinou os papéis da trasladação para a agência funerária. Tudo foi rápido, demasiado rápido. Os corpos seriam velados naquela mesma tarde numa das capelas mais elegantes da cidade, porque assim o tinha pedido a sua mãe em vida. Rodrigo só assentia com a cabeça, sem entender bem em que momento tudo tinha acontecido. Ao chegar ao velório, foi recebido por empregados de fato preto, a organizar flores, cadeiras, música de fundo. Pessoas começaram a chegar, muitos conhecidos de sempre, empresários, políticos, amigos dos seus pais, todos com rostos fingidos, frases feitas e tapinhas vazios no ombro. Rodrigo cumprimentava-os por inércia. Não sabia se queria gritar, correr ou simplesmente desaparecer. Durante as primeiras horas, ninguém se atrevia a dizer nada para além do típico. Sentimos muito. Foi uma tragédia. Os teus pais eram pessoas admiráveis. Rodrigo já não ouvia, só olhava para a urna onde estavam as cinzas dos seus pais com uma mistura de raiva e vazio que não sabia como processar. À meio da tarde, Mariana apareceu. Chegou com um vestido preto elegante, maquilhagem perfeita e um ramo de flores brancas. Aproximou-se de Rodrigo a passos firmes, abraçou-o brevemente e sussurrou-lhe algo ao ouvido que ele mal entendeu. Estou aqui, se precisares de alguma coisa. Rodrigo não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. Mariana ficou por perto, observando tudo, analisando cada movimento. Ela sabia como mover-se naquele ambiente. Conhecia-o bem. O resto do dia passou como um sonho confuso. As pessoas vinham, iam. Alguns choravam por compromisso, outros falavam de negócios como se nada fosse. Rodrigo mal se mantinha de pé. Não tinha comido, não tinha dormido, e cada vez que alguém lhe dizia, tens de ser forte, sentia que o estavam a empurrar para o vazio. No final do velório, quando todos se foram e só restavam os encarregados a fechar a sala, Rodrigo sentou-se num dos bancos e ficou ali. Já não aguentava mais. O seu mundo tinha desabado e, o pior de tudo, estava sozinho. A casa da família tornou-se um lugar frio, enorme, cheio de ecos. Rodrigo entrou naquela noite e caminhou pelos corredores como um fantasma. As fotos dos seus pais continuavam nas paredes. A sala continuava arrumada como sempre, mas tudo parecia morto. Sentou-se no sofá onde a sua mãe lia à tarde. Ainda cheirava ao seu perfume.
Abriu uma garrafa de vinho e bebeu-a diretamente da garrafa. Não jantou, não ligou à televisão, não falou com ninguém, nem sequer chorou. Era como se já não pudesse sentir nada. De madrugada, adormeceu no mesmo sofá com a garrafa vazia na mão e os olhos secos. Os dias seguintes foram iguais. O telefone não parava de tocar. Pessoas querendo saber o que aconteceria com as empresas, com os bens, com os negócios. O advogado da família explicou que tudo estava sob um fideicomisso e que havia detalhes a rever. Rodrigo apenas assentia. Não se importava com nada, só queria os seus pais de volta. Ao quarto dia, acordou com o som da campainha, demorou a reagir, levantou-se arrastando os pés e abriu a porta sem olhar. Ao fazê-lo, ficou em choque. Lá estava Camila, com uma cara séria, mas tranquila. Segurava um pequeno ramo de flores e um saco com pão doce. Olá. Rodrigo não disse nada, apenas a olhou. Não vim para incomodar. Só sei o que é perder alguém e sei o que dói quando ninguém fica. Então trouxe café e pão. Ele olhava-a como se não entendesse o que estava a acontecer. Era a última coisa que esperava. Camila deu um passo em frente. Não vou entrar se não quiseres. Só pensei que talvez não fizesse mal que alguém te acompanhasse, nem que fosse por um bocadinho. Rodrigo fez-se para o lado em silêncio. Ela entrou devagar. Não houve abraços nem palavras bonitas. Apenas duas pessoas partidas a partilhar um momento de silêncio no meio da dor. Camila pôs o café na mesa, serviu duas chávenas e sentou-se em frente a ele. Não o olhava com pena, não o tratava com compaixão forçada, apenas estava ali. Rodrigo deu o primeiro gole no café sem dizer uma única palavra e pela primeira vez em dias sentiu-se um pouco menos sozinho. A primeira segunda-feira depois do velório amanheceu nublada, como se até o céu entendesse o vazio que ficava. Rodrigo abriu os olhos sem querer fazer. Lu. Não ouvia o barulho da sua mãe na cozinha nem os passos do seu pai a falar ao telefone desde cedo. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, vazio, música, daqueles que te esmagam o peito e te lembram que já nada é igual. Levantou-se da cama com o corpo dormente. Na noite anterior mal tinha dormido e a cabeça girava. Entrou no banho sem vontade. Deixou a água quente correr enquanto se apoiava na parede. Não chorou. Sentia como se as lágrimas se tivessem secado desde o primeiro dia. Ao sair, vestiu a primeira roupa que encontrou. Não se importava com a sua aparência. O de sempre. Camisa cara, calças engomadas, sapatos de designer, mas já nada fazia sentido. Ao descer para a cozinha, tudo continuava intacto. Os mesmos pratos arrumados, a máquina de café pronta, as flores no jarro como se os seus pais fossem aparecer a qualquer momento. Mas não, era só ele. E aquele silêncio, um silêncio que já não se enchia com risadas, nem com brigas, música, nem com nada. Ligou a máquina de café por inércia, serviu uma chávena, sentou-se à mesa e ficou ali a olhar para o vazio. À meio da manhã chegaram os primeiros e-mails. O advogado tinha lhe enviado documentos, coisas a rever, decisões a tomar. Rodrigo abriu-os, mas não os entendia totalmente. Palavras legais, números, movimentos. Escreveram-lhe também alguns diretores das empresas do seu pai, quase todos com o mesmo tom, frio, educado, sem uma gota de humanidade. Esperamos instruções sobre a continuidade das decisões financeiras do mês. Solicitamos acesso ao backup da conta empresarial principal. O que acontecerá com a direção geral? Ninguém perguntou como estava. Ninguém se ofereceu para ajudar. Só queriam respostas, movimento, controlo. Levantou o telefone e ligou para o seu tio Jaime, irmão da sua mãe. Não atendeu. Deixou uma mensagem. Depois ligou para Ernesto, um dos sócios mais próximos do seu pai. O mesmo, sem resposta. Tentou com Mariana, que tinha estado no velório. Tocou várias vezes e depois entrou em caixa de mensagens. Rodrigo ficou a olhar para o telemóvel com incredulidade. Todos já o tinham abandonado tão rapidamente. Naquela tarde voltou a ligar para o advogado. Senhor doutor, tão sozinho estou nisto? Houve um breve silêncio. Rodrigo, a gente a trabalhar na equipa do teu pai, mas a maioria das decisões era ele quem as tomava. Tu não figuravas oficialmente, só apareces como beneficiário em alguns fideicomissos. Para o resto é preciso rever. E os sócios, os diretores, estão a zelar pelos seus próprios interesses. Lamento, mas é a verdade.
Rodrigo desligou sem dizer mais nada, apoiou-se no encosto do sofá e passou as mãos pelo rosto. Era como acordar de um sonho em que tudo tinha sido falso. Sempre pensou que tinha poder, apoio, gente leal, mas não. Só estavam enquanto seu pai tinha o controlo. Agora que ele já não estava, todos estavam a afastar-se como ratos a fugir do barco. Durante mais 3 dias tentou manter-se de pé. Compareceu a uma reunião com investidores onde mal lhe deram a palavra. Olhavam-no com respeito falso. Ele sabia que o consideravam um adorno, um filho sem experiência, um menino rico que nunca tinha tido de decidir nada. Ninguém o levava a sério. Voltou a casa e encontrou mais papéis na entrada. Documentos legais, notificações de propriedades em revisão, contas congeladas para análise de herança. Tudo estava tão emaranhado que sentia que ia explodir. Não sabia por onde começar. Nem sequer entendia como seus pais tinham conseguido gerir tanto sem que ele tivesse ideia de nada. A única mensagem que realmente sentiu como real foi uma curta. De Camila dizia: "Como acordaste hoje? Nada mais. Nem corações, nem palavras bonitas, nem frases motivadoras, só isso. Mas era a única mensagem que o fez sentir que não era invisível." Não lhe respondeu de imediato. Pensou no quão estranho era tudo. Há apenas umas semanas, aquela mulher tinha o ridicularizado à frente de meio salão, e agora era a única que se atrevia a perguntar-lhe algo humano. Passou a tarde sem comer, só café e cigarros. Rodrigo nunca tinha sido fumador, mas naquela semana tinha se tornado um hábito. Acendia um de cada vez que não sabia o que fazer com as mãos, com os pensamentos, com a solidão. Naquela noite Camila voltou a escrever. Desta vez foi mais direta. "Não tens de responder se não quiseres. Só te aviso que amanhã passo com pão para a tua avó. Ela disse que gostou do que trouxe." Rodrigo soltou uma risada silenciosa. Uma risada curta, sem alegria, mas real. Por um segundo sentiu algo leve no peito. Algo que não era dor, só uma presença, alguém que não desaparecia. No dia seguinte, Camila apareceu como disse. Não entrou de imediato. Bateu à porta. Rodrigo abriu e ela levantou a sacola com pão. "Só vim deixar isto e ver se a tua avó precisa de algo." "Está a dormir", respondeu ele com voz rouca. "E tu?" Rodrigo não respondeu, só se fez para o lado. Camila entrou, caminhou direto para a cozinha, deixou o pão na mesa e tirou uma garrafa térmica com café. "Não trouxe açúcar. Está amargo, como a vida." Rodrigo sentou-se em frente a ela, serviu uma chávena, beberam em silêncio. "Sabes o que é o pior?" disse ele de repente. "Que todos os que diziam fazer parte da minha vida já não estão, nem um só." Camila assentiu. "É que não faziam parte da tua vida, faziam parte da vida do teu pai." Essa frase caiu-lhe como um balde de água fria, mas era verdade. "Eu pensei que estava rodeado de pessoas que me respeitavam. Respeitavam-te enquanto tinhas um apoio. Agora estás sozinho e isso dói." Rodrigo baixou o olhar, depois levantou. "Tu, por que estás aqui?" Camila olhou-o sem drama. "Porque sei o que se sente perder tudo. E porque tu, com tudo o que tens ou tiveste, não tinhas ideia do que é ficar sem ninguém." Rodrigo apertou a chávena com força. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Apenas assentiu com os olhos cheios de cansaço. Naquela noite, Camila não ficou muito tempo. Apenas o ouviu. Preparou-lhe um pouco de sopa com o que encontrou na despensa, perguntou-lhe se tinha dormido bem e antes de ir embora disse-lhe algo que lhe ficou gravado. "Não tens de ser forte agora, só não desapareças." Rodrigo ficou sozinho à porta, a vê-la afastar-se pela rua. Não sabia o que estava a acontecer, nem por que é que lhe importava tanto que ela tivesse chegado justo agora. Mas no meio do abandono de todos, ela era a única que não tinha calado nem na briga do evento nem agora. E isso, sem querer, começava a significar mais do que podia admitir. Rodrigo já levava quase 2 semanas em piloto automático. Acordava sem vontade. Caminhava pela casa como se flutuasse. Abria e-mails sem os ler bem, ignorava chamadas e mal comia o necessário para não desmaiar. A sua cabeça estava cheia de ruído, mas ao mesmo tempo tudo parecia em silêncio. Um silêncio incômodo, longo, que não dava tréguas. Dormia no sofá, porque o seu quarto lhe dava uma sensação de clausura. Às vezes deixava a televisão ligada só para não sentir que estava sozinho, embora não prestasse atenção a nada. Naquela terça-feira à tarde, o sol estava baixo,
mas o calor continuava a apertar forte. Rodrigo tinha adormecido com a camisa desabotoada, estirado num dos sofás, quando ouviu bater à porta. No início pensou que tinha sonhado, mas a campainha voltou a tocar. Levantou-se arrastando os pés, com os olhos inchados e o rosto desfigurado. Abriu a porta sem perguntar quem era, sem energia para se preocupar. E lá estava ela outra vez, Camila. Não trazia flores nem pão desta vez, só uma mochila pendurada ao ombro e uma expressão séria. Vim ajudar-te, disse diretamente, sem rodeios. Rodrigo piscou os olhos confuso. Ajudar-me com o quê? Com o que te está a cair em cima. Alguém tem de te ajudar a pôr ordem na tua vida. Ele ficou em silêncio. Não sabia se ria ou se chateava. Quem era ela para vir assim tão segura? Camila, não precisas de fazer isto. Eu sei, mas vou fazer na mesma. Rodrigo deixou-a entrar. Não porque quisesse companhia, mas porque no fundo já não tinha forças para discutir com ninguém. E ela parecia ser a única pessoa que não lhe exigia nada, nem lhe perguntava estupidezes. Não falava para parecer bem, não o olhava com pena, apenas o tratava como o que ele era, um homem desfeito que estava a aprender a viver sem o que sempre tinha dado por garantido. Camila sentou-se à mesa da sala de jantar e tirou da sua mochila uma caderneta com uma caneta. Precisas de fazer uma lista. Tudo o que tenhas de resolver, desde o legal até ao pessoal. Não podes continuar assim à espera que o tempo o arranje. Rodrigo sentou-se em frente a ela sem dizer palavra. Às vezes olhava-a como se não entendesse de onde ela tirava tanta segurança. Ela começou a fazer perguntas. Tens acesso a todas as contas do teu pai? Não, só as pessoais. Já falaste com o contabilista da empresa? Não consegui. E o advogado mandou-me papéis. Não os li todos. Perfeito. Então comecemos por aí. Camila anotava tudo sem pedir permissão. Rodrigo apercebeu-se de que por alguma razão não o incomodava. Pelo contrário, sentia que finalmente alguém lhe estava a indicar um caminho. Um que não fosse apenas o caos na sua cabeça. E o que sabes tu disto? Perguntou de repente com curiosidade. Estudo administração, último ano. Não sou especialista, mas sei ler extratos bancários e sei como organizar uma confusão. Rodrigo assentiu sem zombar. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que tinha de fingir superioridade. Pelo contrário, estava no fundo e ela sabia-o, mas não o pisava, apenas o impulsionava a levantar-se. Passaram várias horas a rever papéis. Camila organizou os documentos por data, por importância, por urgência, fez chamadas para bancos, pediu relatórios, perguntou por assessorias legais, sem mencionar o apelido Valente. Quando desligava, anotava tudo na sua caderneta. Rodrigo, entretanto, apenas a observava. Ao anoitecer, Camila levantou-se e foi direto para a cozinha. Tens algo para jantar? Acho que há massa na despensa. Ela cozinhou sem fazer barulho. Rodrigo via-a mover-se pela cozinha como se fosse a sua casa, mas não de má forma, não com descaramento, mas com naturalidade. Quando serviu os pratos, sentaram-se em silêncio para comer. Não houve brindes nem conversas profundas, apenas duas pessoas a partilhar comida simples no meio do caos. Depois de jantar, Camila parou à frente dele com firmeza. Amanhã passo outra vez. Vais ler os contratos do advogado. Eu ajudo-te a entendê-los, mas precisas de estar acordado, com banho tomado e com vontade. Estamos? Rodrigo assentiu sem pensar muito. Camila, ela olhou à espera. Por que fazes isto? Porque te deixaram sozinho. E porque tu, com tudo e tudo, não mereces ficar assim. Rodrigo ficou na porta a vê-la ir embora. Não soube como se sentir. A única coisa que tinha clara era que desde que Camila tinha chegado pela primeira vez, sentia que algo podia melhorar. Não muito, não rápido, mas algo. No dia seguinte, ela voltou pontual com um café na mão e mais folhas impressas. Rodrigo já estava pronto, não a 100%, mas diferente. Tinha tomado banho, penteado, até tentou barbear-se, embora se tenha cortado no pescoço. Camila notou, mas não disse nada, apenas sorriu levemente. Trabalharam até a tarde. Numa dessas pausas, enquanto comiam umas bolachas que ela trazia na sacola, Rodrigo atreveu-se a perguntar-lhe algo mais pessoal. Sempre foste assim? Como? Tão corajosa, tão direta. Camila encolheu os ombros. Não tive outra escolha. Desde criança aprendi que se não falas claro,
A vida passa por cima de ti. E já me aconteceu uma vez. Não penso deixar que me volte a acontecer. O que te aconteceu? Ela hesitou. Baixou o olhar, depois olhou-o nos olhos. A minha mãe foi-se embora quando eu tinha 8 anos. Um dia saiu para comprar pão e não regressou. Literalmente, a minha avó criou-me, e desde então aprendi que se não me defendesse sozinha ninguém o faria. Rodrigo não soube o que dizer, apenas ficou a olhá-la em silêncio. Sentiu que algo lhe apertava a garganta. E o teu pai? Nunca o conheci, nem me apetece. Camila não o dizia com tristeza, dizia-o como quem já o superou, como quem aprendeu a seguir em frente sem olhar para trás. Depois desse dia, Camila começou a ir quase todos os dias. Não era uma rotina nem uma obrigação. Era algo que simplesmente aconteceu. Rodrigo não o pedia, mas esperava. Ela não o dizia, mas assegurava-se de deixar o seu trabalho pronto para ter tempo de o ajudar. E sem que nenhum deles o admitisse, essa presença diária começou a curar coisas que nem eles sabiam que estavam partidas. Camila não se tornou a sua assistente, nem a sua conselheira, nem a sua ama, apenas era alguém que aparecia exatamente quando mais era preciso. E isso vale mais do que qualquer coisa. Rodrigo acordou uma madrugada com a garganta em nó e o peito a arder. Tinha sonhado com a sua mãe. Estavam na cozinha, ela preparava-lhe ovos com fiambre. Falavam de bobagens e riam como se o tempo não tivesse passado, mas algo no sonho parecia fora do lugar. Quando quis abraçá-la, ela desvaneceu-se, assim sem mais. Acordou encharcado em suor, a tremer. Não era a primeira vez que sonhava com eles, mas sim a primeira que se sentia tão real. Sentou-se na beira da cama e cobriu o rosto com as mãos. Não aguentava mais. Eram 3 da manhã. Caminhou pelo corredor escuro da casa, descalço, sem saber para onde ia. Ao chegar à sala, deixou-se cair no sofá, como se o corpo já não lhe respondesse. Havia algo dentro dele que estava prestes a partir-se. Ele sabia, levava dias a carregar uma dor seca, sem forma, que o ia esmagando pouco a pouco. Não chorava, não falava, apenas aguentava. Até agora, recordou os domingos que passavam juntos. O seu pai a regar as plantas, a sua mãe a ver novelas com uma manta nas pernas. Recordou as brigas, também os gritos, os reproches. Nunca foram a família perfeita, mas eram a sua família e agora já não estavam. E ninguém o preparou para isso. Ninguém te diz como viver quando as pessoas que te formaram desaparecem. Ninguém te treina para o silêncio que fica depois. Ficou ali sentado por horas. Às vezes levantava-se, dava voltas, abria gavetas procurando quem sabe o quê. Fotos, papéis, notas, recordações. Encontrou o envelope fechado com o seu nome na letra da sua mãe. Reconheceu-o no instante. A tremer, abriu-o. Era uma carta breve. Rodrigo, se alguma vez leres isto, é porque algo nos aconteceu. Não fique sozinho, não te feches. És mais forte do que pensas, embora nunca o tenhas acreditado. Perdão por tudo o que fizemos mal. E obrigado por tudo o que fizeste bem, embora não to tenhamos dito com frequência. Amo-te, mãe. As lágrimas não saíram de imediato. Ficou com a carta na mão, respirando como se lhe faltasse o ar. Depois o choro arrasou-o. Não foi um choro suave, foi brutal. Chorou com raiva, com culpa, com cansaço. Agarrou-se ao encosto do sofá, apertou os dentes, bateu na almofada. Tudo o que não tinha deixado sair nesses dias soltou-se como um rio transbordado. Ninguém o viu, ninguém o abraçou, estava sozinho, mas finalmente deixou-se partir. Passou o resto da madrugada no chão, deitado junto ao sofá, abraçando um casaco velho do seu pai. Quando amanheceu, tinha os olhos inchados e a voz rouca. Arrastou-se até a cozinha e serviu-se de água. Depois sentou-se em silêncio vendo como a luz entrava pela janela. Pela primeira vez em semanas sentia que algo dentro dele se tinha libertado. Não era paz. Era apenas espaço, como se tivesse aberto uma ferida que já não podia continuar a esconder. Nesse mesmo dia, Camila chegou sem avisar. Trazia uma caixa de cartão com pastas, marcadores e uma agenda nova. Trouxe-te um calendário. Assim não te vai cair o mundo em cima, disse com um sorriso leve. Rodrigo olhou-a da porta. Tinha o rosto apagado, mas já não estava tão tenso. Não dormi, disse ele. Nota-se. O que aconteceu? Ele hesitou. Depois fez um sinal para que entrasse. Camila deixou a caixa na mesa e sentou-se no sofá.
Rodrigo ficou de pé por um momento. Depois sentou-se em frente a ela. Sonhei com a minha mãe. Deixou-me uma carta. Leste-a? Rodrigo assentiu. Finalmente chorei. Tudo como uma criança. Camila não disse nada, apenas o olhava. Sinto-me estranho, como se finalmente pudesse respirar, mas ao mesmo tempo vazio. É normal, respondeu ela. Quando algo muito forte se parte, no início só fica o eco, mas esse eco é melhor do que o silêncio que trazias. Rodrigo baixou o olhar. Os seus dedos brincavam com a borda da carta que agora tinha sobre a mesa. Tenho medo do que se segue. Não tenho ideia do que fazer com a minha vida, nem com as empresas, nem comigo. Também não precisas de ter isso claro agora. Apenas segue um dia de cada vez. Ficaram em silêncio um pouco. Camila tirou um marcador e começou a escrever datas na agenda. Coisas pequenas, rever papéis, fazer uma chamada, ler um contrato. Rodrigo observava-a como se lhe estivesse a ver um pouco a alma. Havia algo nela que lhe dava calma, não paz total, mas calma. E isso já era muito. Tu por que não te rendes? Perguntou de repente. Porque me recuso a viver a sentir-me menos. E porque há gente que precisa de mim. A minha avó, tu. Rodrigo levantou a vista surpreendido. Eu? Sim. Embora não o queiras admitir, estás a sustentar-te com o que posso dar-te. E está bem. Ninguém aguenta tudo sozinho. Rodrigo riu. Pela primeira vez em dias. Uma risada curta, honesta. Não entendo como passamos de gritar um com o outro num salão cheio de ricos para isto. Camila também riu, mas com os olhos brilhantes. A vida é estranha. Atira-te ao chão e é lá, onde não esperas, que te põe as pessoas que realmente importam. Depois de arrumar um pouco mais os papéis, ela preparou-se para ir embora. Rodrigo acompanhou-a até a porta, mas antes que ela saísse, deteve-a. Camila, obrigado. Ela olhou-o. Não me agradeças, apenas não te vá. Rodrigo fechou a porta depois que ela se foi e ficou um momento parado ali sem se mover. Algo tinha mudado nele. Não sabia o que exatamente, mas era como se por dentro uma parede tivesse caído. A sua dor já não era algo escondido. Já não era um nó no estômago. Era uma ferida aberta, sim, mas visível. E quando as coisas se veem, podem ser curadas. Naquela noite não dormiu no sofá, subiu ao seu quarto, arrumou a cama, guardou as fotos dos seus pais na cômoda e meteu-se debaixo dos lençóis. Fechou os olhos com medo, mas sem resistir ao sono. E pela primeira vez desde que tudo se tinha desmoronado, descansou um pouco. Rodrigo chegou ao escritório do advogado com o estômago embrulhado. Tinha deixado passar várias consultas porque não queria enfrentar toda aquela confusão legal que parecia noutro idioma. Mas naquela manhã vestiu-se, respirou fundo e decidiu dar a cara. Camila tinha-o motivado, claro, mas também já estava farto de não entender o que acontecia à sua volta. Sentia-se como alguém que vai num carro sem travões, sem saber se vem uma curva ou um muro. O edifício do escritório estava numa daquelas zonas caras, onde todos os vidros são espelhados e os pisos soam diferente. Rodrigo passou a recepção, foi anunciado e fê-lo esperar numa sala, onde tudo cheirava a madeira nova e ar-condicionado. Depois de 10 minutos mandaram-no entrar. O doutor Adão era um senhor de uns 60 e poucos anos, de óculos finos e cara séria. Tinha as mãos bem cuidadas, o casaco perfeitamente engomado e a voz daqueles que não dizem uma palavra a mais. Cumprimentaram-se com um aperto de mão e sentaram-se frente a frente. Rodrigo, ainda bem que vieste finalmente, disse o advogado revendo uns papéis. Estou pronto, diz-me tudo, sem rodeios. Adão assentiu e arrumou os documentos à frente dele. Abriu uma pasta grossa e começou a falar. O teu pai deixou tudo sob um fideicomisso. Tu és o beneficiário principal, mas não o administrador. Ele não te considerou pronto para tomar o controlo. Tudo está nas mãos de 3 sócios. Um deles renunciou após a morte do teu pai. Os outros 2 estão a começar a mover peças. Rodrigo ficou calado. Isso já tinha ouvido antes, mas agora vinha com mais detalhes, mais peso. O que significa isso? Que legalmente não podes tomar decisões sem eles. Podes pedir informações, podes opinar, mas não podes ordenar. E além disso, o advogado fez uma pausa. Rodrigo ficou tenso. Além disso, há um detalhe que não tínhamos comentado. O teu pai estava numa crise financeira há mais de 1 ano. Os investimentos não saíram como esperava. Caiu em dívidas grandes, vendeu propriedades.
usou poupanças, pediu créditos, e muitos desses movimentos não ficaram totalmente claros. O que estás a dizer? Que o Império Valente já não é um império. Está prestes a cair. As propriedades estão hipotecadas, as contas congeladas, as empresas devem salários, impostos, seguros. Rodrigo levantou-se bruscamente da cadeira. Isso não pode ser. O meu pai não me disse nada. Jamais me disse que estava mal. Porque te estava a proteger, ou talvez porque não queria que o soubesses. Só ele e o seu contabilista pessoal o geriam, e agora esse contabilista está desaparecido. Ninguém o localizou. Rodrigo sentiu o peito apertar. Caminhou pelo escritório como um leão enjaulado. O advogado observava-o sem o interromper. Então, não tenho nada. Tens um nome. Tens a possibilidade de fazer algo, mas tens de te mexer já. Se não fizeres nada, em 6 meses tudo será embargado. Rodrigo deixou-se cair na cadeira. O que acabava de ouvir era um golpe mais duro do que qualquer outra coisa até agora. Não se tratava apenas de papéis de negócios. Tratava-se de tudo o que acreditava que era, tudo o que alguma vez defendeu com arrogância. Acontece que o seu pai lhe tinha ocultado uma ruína vestida de ouro, e agora ele era o herdeiro dessa ruína. O que faço? Perguntou mais a si mesmo do que ao advogado. Tens de te pôr à frente, falar com os sócios, ver que propriedades podem ser salvas, que negócios vale a pena lutar, que empregados podes recuperar e, acima de tudo, precisas de trabalhar a sério. Essas palavras atingiram-lhe diretamente o ego. Trabalhar. Nunca o tinha feito a sério. Nunca o precisou. Até agora. Saiu do escritório com a cabeça baixa, os olhos vermelhos, os papéis numa pasta que parecia mais pesada que uma pedra. No estacionamento, ficou dentro do carro por quase meia hora. Não ligou o motor, apenas respirava com dificuldade e riculdade olhando através do para-brisas como se não soubesse onde estava. Camila ligou-lhe justo quando estava prestes a explodir, atendeu com voz embargada. Estás bem? Não, nada está bem. Onde estás? No carro, fora do escritório. Vejo-te em tua casa. Rodrigo não disse que sim, mas ela entendeu que devia ir. Quando chegou, encontrou-o no mesmo lugar. Não se tinha movido. Subiram em silêncio. Sentaram-se na sala. Ele deixou a pasta sobre a mesa e empurrou-a para ela. Lê tudo. Quero que saibas o que sou. Camila tirou os papéis, começou a ler. Cada folha era mais pesada que a anterior. Rodrigo observava-a como se estivesse à espera que ela zombasse, que o julgasse, que o rejeitasse. E então perguntou depois de uns minutos. O que achas, Camila? Levantou a vista. Acho que já sabias, mas não o tinhas aceitado. O que, música, coisa, que tudo que tinhas era uma mentira bonita. Mas isso não significa que tu o sejas. Rodrigo riu com sarcasmo. E agora o quê? Vais dizer-me que isto é uma lição de vida? Não, não te venho dar lições. Só te digo que tens 2 caminhos. Continuar a afundar-te ou começar a lutar. Rodrigo ficou calado. Pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Não sabia o que dizer, nem como agir. Sentia-se como um menino perdido no meio do deserto. E se não sei como? Camila levantou-se, foi à cozinha, trouxe 2 copos de água e sentou-se de novo em frente a ele. Então aprendes, perguntas, enganas-te, mas não ficas à espera. Rodrigo baixou o olhar, as mãos tremiam-lhe. Tenho medo. Camila não o olhou com pena, apenas lhe pôs uma mão no ombro. Isso é o mais humano que disseste desde que te conheci. Naquela noite não falaram mais. Camila ficou um pouco a rever documentos, a anotar coisas, a fazer cálculos. Rodrigo via-a em silêncio, perguntando-se como alguém com tão pouco podia ter tanto controlo, tanta força, tanta clareza. Quando ela se foi, ele subiu ao seu quarto, tirou a roupa e olhou-se ao espelho. Já não era o tipo do evento elegante. Já não era o filho do grande empresário. Era só ele, com medo, com dívidas, com um mundo em cima, mas também com a primeira faísca de verdade, porque agora sim sabia em que estava metido e, embora fosse terra rachada, era sua. Rodrigo acordou com o estômago embrulhado. Tinha sonhado que caminhava por um corredor sem portas, música sem janelas, sem saída, apenas um corredor eterno, escuro e silencioso. Quando abriu os olhos, custou-lhe recordar onde estava. Levou uns segundos a localizar o seu próprio quarto. Estava despenteado, com o rosto apagado e a garganta seca. Sentou-se na cama, esfregou o rosto com ambas as mãos e olhou para a janela.
A cidade continuava lá fora, igualmente barulhenta, igualmente rápida, e ele continuava em pausa. Nesse dia não desceu para tomar o pequeno almoço, nem tomou banho, nem se mudou. Ficou sentado na cama, a olhar para a parede como se esperasse que algo o tirasse dali. Mas nada acontecia, apenas o relógio a avançar. Em algum momento tocou o seu telemóvel. Era Camila, não atendeu. Não tinha forças nem para fingir. Durante as horas seguintes, tudo se tornou indistinto. Rodrigo caminhou da cama para o sofá, do sofá para a cozinha, da cozinha outra vez para a cama. Não abriu e-mails, não atendeu chamadas, não leu papéis. No fundo sentia que já não valia a pena. De que servia tentar salvar algo se tudo estava partido desde antes? A casa, o nome, a empresa, a sua imagem. Tudo era uma farsa que já tinha desmoronado. Já não era o herdeiro poderoso, nem o filho bem-sucedido, nem o jovem respeitado. Agora era apenas mais um tipo, um que não sabia fazer nada. Pela tarde, verificou a sua conta bancária. Restavam 22 mil euros, uma quantia que para qualquer um soaria suficiente. Mas para ele era como se lhe tivessem deixado umas moedas. Os cartões de crédito já estavam bloqueados. Os carros registrados em nome do seu pai estavam agora em revisão legal. A casa continuava na sua posse, mas o advogado tinha o avisado de que se não resolvesse os temas do fideicomisso, podia acabar por perdê-la também. Sentado em frente ao computador, abriu o e-mail do contabilista de uma das empresas. Lá estava o estado financeiro real da construtora, dívidas, processos trabalhistas, pagamentos em atraso, uma bomba prestes a explodir. Rodrigo fechou o portátil bruscamente. Suavam-lhe as mãos. Sentia-se tonto, como se todo o oxigênio tivesse desaparecido. Naquela noite não jantou. Ficou no chão da sala, deitado de costas, a olhar para o teto. Pensou no seu pai, em como o viu sempre como um gigante. Um homem que sabia tudo, que controlava tudo, que não se enganava. Mas agora via-o como alguém igualmente humano, igualmente confuso. Talvez o seu pai não soube como dizer-lhe que estavam a perder tudo. Talvez pensou que poderia arranjá-lo sem que Rodrigo soubesse, ou talvez só teve medo. E agora ele estava ali com essa mesma carga, mas sem saber por onde começar. Às 11 da noite, Camila bateu à porta. Rodrigo não se moveu. Deixou que batesse mais 3 vezes. Depois ouviu-a dizer o seu nome com força, mas sem gritar. Finalmente levantou-se e abriu. Ela olhou-o com a testa franzida. Por que não respondes? Não queria falar com ninguém. Desde quando? Desde que me apercebi que já não tenho nada. Camila entrou sem pedir permissão. Caminhou até a sala. Viu o portátil fechado, os papéis espalhados. A cara de Rodrigo ficou parada em frente a ele. E o que esperas? Que alguém venha resgatar-te? Rodrigo não respondeu. Deixou-se cair no sofá. Não sirvo para isto. Não sei fazer nada. Nunca aprendi. Então aprende. Não entendes? Claro que entendo, disse ela, levantando a voz pela primeira vez. Tu achas que a vida me deu tempo para aprender antes de precisar? Que me ensinaram a cuidar de uma pessoa doente? A trabalhar desde os 15? A estudar à noite morta de sono? Rodrigo olhou-a pela primeira vez. Viu-a de verdade, não só como a mulher que o ajudava, viu-a como alguém que tinha lutado cada dia da sua vida. Alguém que se tinha feito sozinha música, e isso doeu-lhe. Não sei por onde começar, repetiu ele com a voz embargada. Começa de baixo, disse Camila. De onde deverias ter começado sempre, sem privilégios, sem desculpas. Fez-se um silêncio tenso. Rodrigo respirava com dificuldade. E o quê? Ponho-me a distribuir panfletos, a lavar carros. Pões-te a trabalhar, respondeu ela, sem sarcasmo, onde for, mas trabalhando, vendo como se ganham as coisas, vendo o que nunca quiseste ver. Rodrigo fechou os olhos, a cabeça girava, todo o seu orgulho estava no chão, mas dentro dele uma pequena parte começava a entender. Não podia continuar à espera que alguém lhe resolvesse a vida. Camila sentou-se ao seu lado. Eu posso ajudar-te, mas não posso fazer tudo por ti. Ou te levantas ou ficas aqui a ver como tudo te escapa. Rodrigo engoliu em seco, levantou-se lentamente e foi buscar água. Ao regressar, olhou-a com outra cara, não de valentia, mas já não era a mesma de antes. Agora havia decisão. Conheces alguém que precise de empregados? Sim. No hotel onde trabalho há uma vaga para recepção. Turno noturno.
Pagam pouco, mas pagam. Queres? Rodrigo hesitou uns segundos, depois assentiu. Sim, então prepara-te. Vais entrar pela porta de trás com o uniforme, sem que ninguém te trate diferente. Está bem. E vais aguentar porque a gente lá não te vai aplaudir. Vou aguentar. Camila olhou demoradamente. Depois tirou o telemóvel. Escreveu uma mensagem e mostrou-lhe. Já te anotei na entrevista. É amanhã às 6. Não te atrases e, por favor, toma banho. Rodrigo sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso real, pequeno, mas cheio de algo novo. Algo que apenas estava a nascer. Obrigado, Camila. Não me agradeças ainda. Vais odiar-me quando começares. Rodrigo ficou sozinho depois que ela se foi, caminhou pela casa, subiu ao seu quarto, tirou roupa simples, preparou a sua mochila. Pela primeira vez em muito tempo sentiu-se com um propósito, embora fosse pequeno. Naquela noite dormiu poucas horas, mas profundas, e quando o sol começou a sair, já estava de pé, pronto para começar de baixo, como todos. Rodrigo chegou ao hotel com a mochila pendurada ao ombro, o cabelo úmido pelo duche rápido que tomou naquela manhã e uma expressão que misturava nervosismo com vergonha. Não trazia fato, nem relógio caro, nem óculos de designer, apenas uma camisa branca simples, umas calças pretas sem marca visível e uns sapatos que comprou à pressa no dia anterior, porque os seus de sempre não serviam para caminhar muito. Era estranho vê-lo assim. Sentia que todo o mundo o olhava, não porque o reconhecessem, mas porque a sua mente continuava habituada a ser o do apelido grande. Cada pessoa que passava ao seu lado, cada recepcionista que falava ao telefone, cada empregado com uniforme limpo e olhar focado, lembrava-lhe que agora estava do outro lado. Não era cliente, não era convidado, era parte do pessoal e isso pesava. Perguntou na recepção pela chefe de pessoal. Indicaram-lhe que devia subir ao segundo andar, a área administrativa. Subiu pelas escadas. Não quis usar o elevador. Algo dentro dele sentia que ainda não o merecia. Quando chegou ao escritório indicado, foi recebido por uma mulher de uns 50 anos com o rosto sério e as unhas perfeitamente pintadas. Rodrigo Valente. Sim, bom dia. Ela olhou-o de alto a baixo. Não com desprezo, mas sim com cautela. Camila falou-me de ti. Disse-me que estavas à procura de trabalho, o que honestamente me surpreendeu. Rodrigo engoliu em seco. Sei que não pareço o perfil típico, mas estou disposto a aprender. Isso espero, disse ela enquanto o fazia entrar. Este hotel não é um centro de reabilitação para ricos caídos. Aqui a gente trabalha a sério. Rodrigo assentiu sem se defender. Tinha-o bem claro. Sentou-se em frente a ela, respondeu a perguntas básicas, entregou uma cópia da sua identificação e um par de papéis que Camila o ajudou a preparar. Atribuíram-lhe o turno noturno, como ela lhe tinha dito. Começaria nessa mesma semana na área de recepção, cobrindo a entrada, atendendo chamadas, gerindo chegadas e partidas de hóspedes. Antes de ir embora, a mulher olhou-o diretamente nos olhos. Vais começar no mais básico. Nada de tratamentos especiais. E se não aguentares, não há drama, mas não voltes. Rodrigo baixou a cabeça. Vou aguentar. Desceu do segundo andar com os ombros pesados. O coração batia forte, mas não era medo. Era uma mistura entre ansiedade e orgulho engolido. Estava prestes a começar de onde nunca imaginou. De onde, para ser sincero, sempre pensou que nunca teria de estar. E, no entanto, lá estava. Quando saiu pela porta lateral do hotel, Camila esperava-o encostada a uma coluna. Tinha-o visto de longe. Trazia o seu uniforme cinzento com o logótipo do hotel, uma pasta debaixo do braço e o cabelo apanhado como sempre. Ao vê-lo, levantou uma sobrancelha. Então, Rodrigo parou em frente a ela. Fez uma careta entre alívio e cansaço. Começo esta quinta-feira, turno das 22 às 6. E já sabe sorrir? Rodrigo soltou uma risada baixinha. Acho que nunca soube, mas estou disposto a aprender. Camila assentiu satisfeita. Bem, porque aí o teu apelido não serve. Ninguém te vai estender o tapete. Vais estar de pé, com frio, a atender o telefone, a lidar com hóspedes bêbados, a registrar reservas mal feitas, e tudo isso com o uniforme vestido e sem cara de que te estão a fazer um favor. Rodrigo escutava como se estivesse a receber um sermão necessário. Não o dizia para o humilhar, dizia-o para o preparar, porque sabia o que vinha
e não queria que ele se rendesse à primeira. E se eu cometer erros? Vais cometer. Todos cometemos. Mas o importante é que não te vás fazer de ofendido quando alguém tos apontar. Certo? Camila deu meia volta e começou a caminhar. Rodrigo alcançou-a. Por que o fazes? Por que me ajudas? Ela não parou, mas respondeu enquanto caminhavam juntos pelo passeio. Porque alguém me ajudou a mim quando precisei. Não me deu nada, mas deu-me a oportunidade de mostrar do que era feita. Agora é a tua vez. Rodrigo baixou o olhar. Nunca se tinha sentido tão em dívida com alguém e ao mesmo tempo tão agradecido. Naquela noite preparou tudo. Lavou o uniforme que lhe deram, arranjou as unhas, cortou o cabelo, imprimiu uma folha com os horários do turno noturno e colou-a na porta do seu roupeiro. Começou a estudar os processos básicos de recepção na internet, como registrar uma entrada, como gerir reservas, o que dizer ao telefone. Anotou frases numa caderneta. Boa noite. Em que posso ajudar? Claro que sim. Permita-me um momento. Obrigado pela sua estadia. Volte em breve. Repetia-as em voz baixa, sentindo-se ridículo, mas não parou. Quando chegou quinta-feira, Rodrigo estava mais nervoso do que nunca. Chegou meia hora antes. Entrou pela porta dos fundos do hotel, onde os empregados se registravam com um cartão. Cumprimentou com um leve boa noite os seguranças. Ninguém o reconheceu. Ninguém o olhou 2 vezes. Era mais um. E isso parecia estranho, mas ao mesmo tempo justo. Na recepção, esperava o Henrique, um homem de uns 40 e poucos anos, moreno, alto, de mãos grandes e voz grave. Deram-lhe o uniforme completo, casaco, camisa, gravata e crachá. Rodrigo vestiu-o na casa de banho. Ao olhar-se ao espelho, viu-se estranho, como disfarçado, mas também se viu diferente, humano. Durante as primeiras horas, Henrique explicou-lhe tudo com calma. Como ligar o sistema, como atender chamadas, como lidar com reclamações, como agir se alguém fizesse escândalo. Rodrigo tomava nota, assentia, fazia perguntas. Cada vez que se enganava, Henrique dizia-lhe diretamente: não, assim não, sem filtro, mas sem zombaria. Às 2 da manhã chegou um hóspede aborrecido porque o seu quarto não estava pronto. Rodrigo tentou acalmá-lo, engasgou-se com as palavras. Henrique teve de intervir. O tipo foi-se embora a resmungar. Rodrigo sentiu que a cara lhe ardia. Não faz mal, disse Henrique. Vais cometer muitos erros, mas o importante é que não fujas. Rodrigo respirou fundo. Não vou fugir. O resto da noite passou entre chamadas, registros e aprendizagens. Terminou seu turno com os pés doridos, os olhos vermelhos, mas com a cabeça erguida. Quando saiu, Camila esperava-o no passeio. Ele aproximou-se sem dizer nada. Ela olhou-o de esguelha. Sobreviveste. Rodrigo assentiu. Sim, e acho que gostei. Camila sorriu levemente. Bem, então vai dormir que amanhã há mais. E sem dizer mais foram caminhando pela rua, um ao lado do outro, como 2 pessoas distintas, como 2 vidas que sem querer se estavam a entrelaçar. A primeira noite de Rodrigo como recepcionista não foi um desastre, mas sim um abanão. Sob o mal passaram as primeiras 2 horas do turno. Tudo o que alguma vez acreditou saber sobre o trabalho mudou em questão de minutos. Isto não era estar sentado com um portátil e café na mão, nem fazer chamadas para fechar negócios. Era resolver, atender, lidar com o cansaço, com o mau humor das pessoas e com as suas próprias inseguranças. Mas apesar de tudo, no final dessa primeira jornada não fugiu a correr. Foi cansado, sim, mas com uma sensação que há muito não sentia. Tinha feito algo com as suas próprias mãos e isso repetia-se cada noite. O segundo turno foi pior. Enganou-se ao registrar um quarto, atribuiu a suíte executiva a um casal que tinha reservado um quarto básico. E quando o hóspede real chegou, armado de gravata e atitude altiva, armou um escândalo em plena recepção. Rodrigo tentou resolvê-lo, mas engasgou-se. Henrique teve de intervir e acalmar o cliente. Mas antes de ir embora, o tipo lançou uma frase que ficou cravada na cabeça de Rodrigo. Quem contratou este inútil? Foi como um trago amargo. Rodrigo não respondeu, mas engoliu em seco tão forte que doeu. Henrique não lhe disse nada por uns minutos. Quando tudo voltou à calma, deu-lhe um leve toque no ombro. Se deixares que isso te deite abaixo, já perdeste. Rodrigo assentiu. Não disse nada, mas por dentro estava a arder. Os dias seguintes foram uma prova constante de paciência. Aprendeu a levantar relatórios,
a imprimir recibos, a falar ao telefone com aquele tom amável que não lhe era natural, a cumprimentar com um sorriso, embora por dentro estivesse frito de sono. Custava-lhe, claro. Dormia de dia por vezes, e às vezes nem isso. O corpo doía-lhe, a mente turvava-se, mas algo estranho estava a acontecer. Cada vez que cometia um erro, em vez de se entregar ao drama, respirava e corrigia-o. E cada noite que saía do turno sentia-se menos perdido. Camila seguia-o de perto. Não o tratava como um menino nem como um cliente. Tratava-o como mais um colega. Cruzavam-se nos corredores do hotel durante as trocas de turno. Às vezes só se cumprimentavam com o olhar, outras com frases curtas. Tudo bem? Sim, mais ou menos. Dormiste alguma coisa? Tento. Numa dessas madrugadas, Rodrigo estava sentado na recepção a repassar os registros, quando ouviu uma voz conhecida. Mariana, a sua ex, alta, elegante, com o seu perfume caro a encher o átrio. Ia acompanhada de 2 homens, todos a rir como se tivessem acabado de sair de uma festa privada. Viu-o, parou, olhou-o com surpresa, sorriu, mas não de forma amável. Rodrigo, ele gelou. Tu trabalhas aqui? Ele não soube o que dizer, apenas assentiu. Um dos homens soltou uma gargalhada. O quê? Agora gostas de viver a experiência de baixo? Mariana fingiu uma risada discreta, mas não se mexeu. Nunca pensei ver-te atrás do balcão. A vida muda, disse Rodrigo sem levantar a voz. Sim, a alguns melhora, a outros assenta. Rodrigo não respondeu. Entregou-lhes a chave sem lhes olhar para a cara. Suíte 305, que descansem. Quando se foram, ficou imóvel com o coração na garganta. Não sabia se devia fugir, se gritar ou se rir. Henrique observou-o da outra cadeira. Conheces essa? Sim, foi alguém importante. Doeu-te um pouco? Pois que se lixe. Aqui és recepcionista, não vítima. Rodrigo respirou fundo pela primeira vez. Não se afundou, apenas pensou. Isto não me define. É apenas uma parte do caminho. Naquela manhã, ao sair do turno, Camila esperava-o com 2 cafés na mão. Olhou-o com cara de tudo bem, e ele apenas assentiu. Tiveste visita. Rodrigo riu cansado. Sim, do passado. Camila deu-lhe o seu café. Que fique lá. Rodrigo olhou-a. Ela caminhava sem medo, sem pressa, com aquela força silenciosa que ele cada vez mais admirava. Não lhe disse, mas naquele momento pensou: obrigado por apareceres quando tudo me caiu. Durante as semanas seguintes, Rodrigo tornou-se parte real. Já não era o novo, nem o júnior, nem o estranho. Era simplesmente Rodrigo, o que fazia os turnos noturnos, o que se enganava e depois corrigia, o que cumprimentava as camareiras e comia com os cozinheiros no refeitório dos funcionários. Alguns sabiam quem era, outros não, mas todos o tratavam da mesma forma. Uma tarde, depois de dormir umas poucas horas, Rodrigo foi ao quarto do seu pai. Não o tinha tocado desde a morte. Abriu o roupeiro. Tudo continuava igual. Camisas engomadas, fatos alinhados, gravatas por cor. Sentou-se na beira da cama e tirou uma caixa de sapatos. Lá dentro encontrou um relógio velho desses que não tem marca, mas sim história. Pegou nele, limpou-o com a sua camisola e pô-lo. Não precisava de mais. Naquela noite chegou ao trabalho com outra cara, ainda cansado, ainda confuso por muitas coisas, mas com a testa mais alta. Henrique notou. O que te aconteceu? Nada, só já me pesa menos tudo. Isso é bom porque amanhã cobres também o fecho de caixa. Rodrigo sorriu. O que for, estou aqui. E sim, lá estava, no lugar que nunca pensou ocupar, vivendo uma vida que nunca imaginou, mas finalmente, sentindo que cada passo, ainda que pequeno, era seu. Naquela noite, Rodrigo chegou ao hotel como sempre, com o uniforme limpo, o crachá pendurado ao pescoço e o corpo ainda meio adormecido. O sol mal tinha baixado quando ele já estava de pé, tomava um café preto sem açúcar, penteava-se em frente ao espelho da casa de banho dos funcionários e caminhava para a recepção com a cabeça mais clara do que nas semanas anteriores. Henrique já não lhe explicava tudo como no início. Agora deixava-o encarregar-se de metade das tarefas e só intervinha quando era necessário. Rodrigo sentia-se menos desajeitado, mais seguro, embora ainda se atrapalhasse com o sistema do hotel ou com os clientes que falavam demasiado rápido. Às 11 da noite,
Justo quando estava a terminar de registrar um grupo de turistas que vinham do porto, viu entrar pela porta principal um grupo que não esperava ver nunca mais. Era André, o seu amigo de sempre, o típico tipo que tinha um carro mais caro a cada mês, que saía nas revistas sociais e que o tinha acompanhado em festas, viagens, eventos e bebedeiras. Entrou a rir com mais 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Vestiam com aquele estilo que grita: "Tenho dinheiro", sem necessidade de o dizer. Camisas de linho, relógios caros, gargalhadas que não vinham a propósito. Rodrigo congelou um segundo. André também o viu. Ficou parado de repente e soltou uma risada abafada. "Não pode ser, Rodrigo." O grupo olhou curioso. Um deles perguntou: "Conheces-o?" "Claro que sim", disse André aproximando-se do balcão. "É meu amigo." "Bom, era. Então, bro, foste castigado ou quê?" Rodrigo não respondeu. Manteve o olhar na tela do sistema. Henrique, que estava ao lado, olhou-o de esguelha, atento. "Precisam de fazer check-in?" perguntou Rodrigo com tom neutro. "Agora falas assim, tão formalzinho. Onde ficou o tipo que gastava 10.000 euros num só jantar?" Rodrigo respirou fundo, manteve a calma. "Em nome de quem está a reserva?" André soltou uma risada mais forte. "Ai, não te ponhas assim. É brincadeira, pá. Mas que estranho ver-te aqui tão normal." "O que aconteceu? Acabou a magia?" Um dos tipos zombou baixinho. A mulher apenas observava. "Em nome de Jorge Salgado", disse finalmente André, como se fosse um favor dizer "Lô." Rodrigo procurou no sistema, encontrou a reserva, confirmou os dados, deu-lhes as chaves e explicou os horários de pequeno almoço e serviços do hotel. Piso 7, quartos 712 e 713. "Desfrutem da vossa estadia." André não foi embora ainda. Ficou um momento mais. "Não me habituo, bro. É estranho ver-te assim. Sabes que agora todos dizem que a Camila te salvou a vida? Que loucura, não é? Aquela miúda, a da esfregona, que história." Rodrigo olhou-o pela primeira vez. "Já acabaste?" André olhou-o com cara de zombaria. "Ofendeste-te?" "Ah, já entendi. É verdade." Rodrigo baixou a voz, mas não a intensidade. "Não estou aqui para aturar as tuas piadas. Se não gostas do serviço, podes ir para outro hotel, mas aqui respeita-se os funcionários, a todos." Henrique levantou-se um pouco da cadeira como para marcar presença. André notou: "Calma, não me vou brigar. Só me surpreende ver-te tão humilde. Que pena que não foi antes. Talvez tivesse sido mais fixe." Rodrigo não respondeu. André deu meia volta com o seu grupo, ainda rindo baixinho, e perdeu-se no elevador. Quando se foram, Henrique olhou. "Queres que o reporte?" "Não, já não me pode fazer mal." Rodrigo sentou-se. Tinha as mãos suadas. Sentia o coração a bater-lhe no peito, mas ao mesmo tempo estava orgulhoso de não se ter rebaixado. Antes teria reagido, teria gritado, lo-ia enfrentado com palavras duras, mas agora não. Tinha aprendido algo mais forte: guardar dignidade. O resto do turno passou devagar. Cada vez que alguém entrava no lobby, Rodrigo levantava o olhar por inércia, esperando que não fosse outra cara do passado. Não porque tivesse medo, mas porque já não queria ver esse mundo que deixou para trás. Não queria recordar-se de ser aquele tipo vazio. Às 3 da manhã, enquanto arrumava umas faturas, Camila escreveu-lhe: "Camila, soube que o André está no hotel." Rodrigo: "Sim, veio gozar um bocado." Camila: "E deixaste-o vivo?" Rodrigo: "Sim, mas só porque já não me importa o que diga." Camila: "Bem, isso é crescer." Rodrigo guardou o telemóvel na gaveta. Sorriu. Não grande, mas sincero. Às 6 em ponto terminou o turno. Henrique despediu-se com um tapinha nas costas. "Fizeste bem, miúdo. Hoje demonstraste que já não és o mesmo." Rodrigo desceu ao vestiário, tirou o uniforme e vestiu a sua roupa simples. Saiu pela mesma porta traseira como todos os dias. Ao sair, o ar fresco da manhã bateu-lhe na cara e sentiu algo novo, como se depois de tanto, finalmente estivesse a viver a vida com os pés na terra. Não como Rodrigo Valente, o milionário, mas como Rodrigo, o homem que se está a construir do zero. Rodrigo já não caminhava pelos corredores do hotel com a cabeça baixa, nem arranjava o uniforme a cada 2 minutos como se o incomodasse. Trajava-o bem, limpo, engomado, com os sapatos a brilhar, mesmo que fossem de marca simples. Cumprimentava todos os que se cruzavam no seu caminho,
os cozinheiros, as raparigas da limpeza, os vigilantes, os hóspedes. Já não se sentia deslocado, agora sentia-se parte de algo, não grande, não impressionante, mas real. Passara pouco mais de um mês desde que começou a trabalhar na recepção. E embora ainda cometesse erros, já não se frustrava como antes. Aprendeu a rir-se de si mesmo quando algo lhe corria mal, a pedir ajuda sem se sentir menos, a escutar com atenção. Aprendeu que servir não era sinônimo de humilhação e que há mais dignidade no trabalho honesto do que em qualquer apelido pendurado ao pescoço. Uma sexta-feira de madrugada, enquanto terminava de rever as reservas para o turno da manhã, Camila apareceu pela porta traseira. Não era o seu turno. Tinha ido só para lhe levar café, um pormenor. Rodrigo viu-a chegar e sorriu sem dizer nada. Ela deixou o café sobre o balcão, tirou 2 donuts de uma sacola e sentou-se numa das cadeiras à frente dele. "Como vais?" "Já não me sinto tão burro", respondeu. E riram. "E o ego ainda incomoda, mas já não me domina." Camila deu uma mordida na donut. "Hoje perguntaram-me se tu e eu andamos", disse sem o olhar diretamente. Rodrigo levantou as sobrancelhas. "E o que disseste?" "Que não, que só estamos a reconstruir-nos. Tu a tua maneira, eu a minha." Rodrigo olhou a sério por um segundo, depois baixou o olhar para o café. "Obrigado por não fugires quando mais caí. Eu não sou das que fogem, embora às vezes tenha vontade." Ficaram em silêncio. Era um daqueles silêncios confortáveis, que não parecem incômodos nem pesados, apenas tranquilos. Rodrigo já não pensava no passado com a mesma raiva. Já não o perseguia a imagem dos seus pais no caixão, nem a zombaria dos seus antigos amigos. Agora, cada dia era uma missão nova, algo a conseguir, algo a aprender. Estava a poupar. Tinha feito um pequeno plano com Camila para sair das dívidas mais urgentes. Ainda não sabia o que queria fazer com a sua vida a longo prazo, mas já não o angustiava tanto. Por agora, a única coisa que queria era continuar a avançar, ainda que devagar. Uma tarde, depois de dormir 3 horas, foi visitar o túmulo dos seus pais. Não tinha voltado desde o enterro. Levou flores simples, limpou a lápide com uma toalhinha e sentou-se na relva em frente a eles. "Não sei se me estão a ver", disse em voz baixa, "mas estou a tentar fazer as coisas bem, mesmo que demore, mesmo que me engane. Já não estou à espera que o mundo me sirva numa bandeja. E embora às vezes me doa não os ter aqui, estou a começar a entender muitas coisas que antes não queria ver." Falou por um bocado. Contou-lhes que estava a trabalhar, que tinha uma colega que lhe ensinava mais do que qualquer universidade, que começava a sentir-se orgulhoso de si mesmo, embora ainda faltasse muito. Ao sair do cemitério, sentiu-se mais leve, como se tivesse tirado uma pedra do peito. Outra noite, no hotel, Henrique chamou-o à dispensa com uma desculpa estranha. Quando Rodrigo chegou, encontrou todos os do turno noturno, os seguranças, uma cozinheira, 2 das raparigas da limpeza e o próprio Henrique com um bolo de aniversário em cima de uma caixa. "Faltam-te 2 dias, mas não vais vir nesse dia", disse Henrique. "Então adiantamos." Rodrigo ficou congelado. "Como sabem o meu aniversário?" "Camila", disseram todos ao mesmo tempo. Ela apareceu por trás com um chapéu de papel ridículo e uma velinha na mão. "Não sopres. É de mentira, mas serve para a foto." Rodrigo sorriu como não o fazia desde criança. Tirou a foto. Partiram o bolo com uma faca de cozinha. Usaram copos de papel e comeram tudo em 15 minutos porque o trabalho não para. Mas para ele foi a melhor festa que tinha tido na sua vida. Sem luxos, sem presentes, só com gente que o tinha visto no seu pior momento e que ainda assim tinha decidido estar por perto. Nessa mesma noite, quando terminou o turno, Camila acompanhou-a a apanhar o autocarro. Sentaram-se no passeio à espera do primeiro das 6 da manhã. "Não te pareces em nada com o Rodrigo daquele evento", disse ela olhando a rua vazia. "Eu também não o reconheço", respondeu ele. "E o que vais fazer agora?" "Não sei, mas já não me dá medo não saber isso. Isso já é um grande passo. E tu o que vais fazer quando terminares o curso?" Camila pensou um momento. "Quero abrir um negócio, nada grande, algo meu. Talvez uma cafetaria ou uma papelaria no bairro, algo onde a minha avó possa ir sentar-se sem que lhe doam as pernas." Rodrigo olhou-a com um sorriso que parecia cansado, mas real. "Vais te dar bem. És forte, és clara." Camila encolheu os ombros. "Sou teimosa.
Isso também ajuda. O autocarro chegou. Subiram, sentaram-se juntos na parte de trás. Rodrigo encostou-se à janela e fechou os olhos por um momento. Sentia sono, mas também paz. Aquele Rodrigo, que uma vez se acreditou o dono do mundo, agora viajava em transporte público com uma mochila nas pernas e uma caderneta com apontamentos de contabilidade. E embora tudo na sua vida tivesse mudado, por dentro sentia que apenas começava a descobrir quem era, e isso o fazia sentir mais vivo do que nunca. Rodrigo pensou que já tinha visto o pior, que o mais difícil tinha passado, mas não. O passado ainda tinha contas pendentes e uma delas vinha disfarçada de sorriso falso e perfume caro. Mariana, ninguém a tinha visto em semanas. Depois daquele encontro incômodo no hotel, ela tinha desaparecido. Rodrigo pensou que tinha regressado ao seu mundo de jantares elegantes, reuniões privadas e fotos em revistas sociais, mas não. Mariana nunca se afastava sem motivo, apenas se movia em silêncio, como quem planeia algo com tempo. E quando voltou a aparecer, justo quando Rodrigo estava a começar a recuperar o controle da sua vida. Tudo começou com um e-mail estranho. Rodrigo abriu uma tarde enquanto revisava a sua caixa de entrada num cibercafé perto da sua casa. O título dizia: Pedido de assinatura urgente, documentação pendente, Grupo Valente. Era de uma conta que não reconhecia, mas o nome que aparecia no final do anexo, sim, Mariana G. da M. Abriu o ficheiro com cuidado. Eram documentos de trespasse, detalhes legais sobre uma das últimas empresas que restavam em nome da sua família, a construtora mais pequena, mas também a única que ainda tinha ativos não embargados. Mariana solicitava com aparente formalidade que Rodrigo assinasse para facilitar o processo de reestruturação, segundo as palavras exatas que usou. Rodrigo franziu o senho, não entendia bem o que estava a acontecer, mas o seu instinto dizia-lhe que algo não estava bem. Nessa mesma noite mostrou os documentos a Camila. Ela leu-os devagar, com as sobrancelhas franzidas e a caneta na mão, fazendo marcas e anotações nas margens. Isto é uma armadilha, disse sem rodeios. Tens a certeza? Sim. Está redigido para que cedas os direitos sem te aperceberes. E uma vez que assines, perdes todo o poder legal sobre essa empresa. Rodrigo apertou os lábios. E se ela fez isso com outras empresas? Não sei. Mas se isto for assinado, estás fora de tudo. Fica sem nada. Rodrigo respirou fundo. Sentiu uma pontada no estômago. Sabia que Mariana era ambiciosa. Sempre o tinha sido, mas não imaginava que pudesse ir tão longe. Camila olhou fixamente. Não assines nada, nem uma folha, e arranja um advogado que te defenda a sério. Não um desses que herdaste. Rodrigo assentiu. Sentia-se frustrado. Tinha começado a reconstruir-se do zero, mas o seu passado continuava a empurrar por trás, querendo arrebatar-lhe o pouco que lhe restava. Mariana não procurava apenas ficar com uma empresa. Queria afundá-lo, tirar-lhe até o último pedaço do apelido Valente. Dias depois, Mariana apareceu de novo. Desta vez em pessoa. Rodrigo acabara de sair do hotel depois do seu turno da noite. Caminhava em direção ao metro quando a viu em frente ao seu carro, estacionado na esquina. Esperava-o com óculos escuros, batom vermelho e a mesma atitude de sempre, como se o mundo fosse dela. Olá, Rodrigo, disse tirando os óculos. O que fazes aqui? Vim falar contigo em privado. Não tenho nada para falar contigo. Claro, música que sim, há sempre algo. Afinal, fomos algo importante. Não. Rodrigo não respondeu. Mariana deu mais um passo perto. Vi que não assinaste os papéis. Que pena. Terias poupado muitos problemas. Por que fazes isto? Porque tu já não estás preparado para isto. Nunca estiveste. O teu pai sabia. Eu sei. Tu só estás a brincar a ser pobre, a trabalhar, a pigarro ganhar a vida, mas mais cedo ou mais tarde vais cansar-te. E quando isso acontecer, eu já vou ter tudo em ordem. Tanto ódio me tens? Não te odeio, Rodrigo. Mas isto é negócio e nos negócios ganha quem se move primeiro. Rodrigo olhou-a com raiva contida. Pois desta vez não vou ficar calado, já não sou o mesmo. Mariana sorriu como se não lhe acreditasse numa palavra. Já veremos. Subiu para o seu carro e foi-se embora deixando uma nuvem de perfume para trás. Rodrigo ficou na calçada com o coração a bater forte. Tinha que fazer algo. Não podia permitir que Mariana se saísse com a sua. Essa mesma tarde procurou um novo advogado,
um que não tivesse relação com a sua família nem com os sócios do seu pai. Era jovem, direto e sem rodeios. Chamava-se Emílio e desde o primeiro dia disse-lhe as coisas como eram. Se não te mexeres já, Mariana vai comer tudo o que resta, mas há formas de a travar. Preciso de provas, e-mails, gravações, documentos, tudo o que tenhas. Rodrigo começou a procurar. Reviu e-mails antigos, conversas de WhatsApp, papéis guardados nas caixas do escritório do seu pai. Encontrou notas, datas, coisas assinadas que Mariana tinha gerido sem o seu conhecimento, quando ele ainda estava afundado no luto. Pouco a pouco foi montando o quebra-cabeças. Camila ajudava-o todas as tardes depois da sua jornada. Sentavam-se na cozinha rodeados de papéis, chávenas de café e listas de pendências. Ela tinha boa memória, entendia os contratos melhor que ele e marcava-lhe os pontos importantes com marcador. Isto é importante, dizia enquanto sublinhava. Aqui Mariana menciona um investidor que não figura em lado nenhum. Isso é suspeito. Achas que pode ter havido lavagem de dinheiro? Não sei, mas não seria estranho. Rodrigo não sabia se sentir indignado ou simplesmente tolo por não ter visto isso antes. Mariana tinha-o usado, tinha-o manipulado quando estava mais fraco e agora queria pisotear o que restava do seu apelido. Mas já não estava sozinho. Agora tinha com quem lutar, com quem resistir. Um par de semanas depois, Emílio apresentou uma notificação legal para congelar os movimentos que Mariana estava a fazer com a empresa. Não era uma vitória total, mas sim uma pausa, um respiro. Rodrigo recebeu a notícia no seu telemóvel enquanto estava em turno. Quando a leu, sentiu que finalmente algo lhe corria bem. Olhou para Camila, que justo passava pelo lobby a carregar uma caixa. Conseguimos, disse-lhe levantando o telemóvel. Ela olhou-o e sorriu. É só o primeiro passo. Não baixes a guarda. Nessa noite, enquanto terminava o seu turno, Rodrigo entendeu algo. Mariana era a sua prova, o seu último obstáculo do passado. E embora ainda pudesse fazer-lhe mal, já não era invencível, porque agora ele também não estava sozinho. Rodrigo não era o mesmo de antes. Isso estava claro. Já não era ingênuo nem confiante, nem deixava que outros tomassem decisões por ele. Mas apesar de toda a mudança, continuava a ter uma fraqueza. A necessidade de acreditar que ainda havia gente do seu passado com boas intenções, e Mariana sabia perfeitamente como se infiltrar por essa fraqueza. Depois de semanas sem se verem, Mariana escreveu-lhe pelo WhatsApp, não com sarcasmo nem superioridade. A mensagem era simples, curta e quase amável. Podemos falar. Não é briga, juro-te. Rodrigo hesitou, apagou-a, mas 10 minutos depois voltou a ler. Lá e contra o seu próprio instinto respondeu. Para quê? Para te explicar tudo e para que deixes de pensar que sou a vilã da tua história. Rodrigo não acreditava numa única palavra, mas uma parte dele queria entender. Queria pensar que talvez tudo tivesse sido um mal-entendido. Concordaram em encontrar-se numa cafetaria no centro, um lugar público e neutro. Ele chegou com o corpo tenso e o telemóvel a gravar no bolso. Por via das dúvidas, Camila não sabia que ele ia a essa reunião. Rodrigo decidiu não lhe dizer nada. Sentia que devia lidar com isso sozinho. Mariana chegou pontual, com um vestido simples, algo raro nela, e o cabelo solto. Cumprimentou-o sem intenção de abraçar e pediu um café sem açúcar, como se fossem dois amigos que não se viam há muito tempo. Rodrigo manteve-se sério. Não quero rodeios, Mariana. Nem eu. Olha, não te vou mentir. Sim, mexi contactos. Sim, usei as minhas relações e sim, procurei ficar com parte do que restava, mas não foi por vingança. Então, por quê? Porque vi que estavas perdido, Rodrigo. Estavam a comer-te vivo. Ninguém te ajudava. Todos se afastaram de ti. Eu adiantei-me, mexi-me, mas filo para que outros não o comessem. Rodrigo olhou-a tentando ler-lhe a cara. E tiraste-me a oportunidade a mim? Não, só a pus em pausa. O meu plano era tomar controlo enquanto tu te organizavas. Depois ver como podíamos gerir isso juntos. Rodrigo não respondeu. Não acreditava nela, mas também não a interrompeu. Tu e eu viemos do mesmo mundo, Rodrigo. Sabes como funciona. Se não te adiantas, esmagam-te. E tu, sinceramente, estavas noutra onda. Estava de luto, respondeu ele seco. E eu respeitei-o. Mas não podia ficar sentada a ver como se perdia tudo o que os teus pais construíram, o que o meu pai construiu.
Porque tu sabias que ele estava falido. Mariana olhou-o em silêncio. Não o negou. Sim, soube antes de ti. Rodrigo sentiu um golpe no estômago. E nunca me disseste. Não era o meu lugar. E ficar com tudo se o era? Mariana ficou calada uns segundos. Depois suspirou. Olha, vim dizer-te isto. Ainda há tempo de arranjarmos. Eu tenho os papéis. Se tu assinares certas transferências, posso garantir-te uma parte dos lucros. Não é o ideal, mas é algo. Tu já estás a trabalhar, já estás a progredir. Não precisas de te meter outra vez neste mundo. Rodrigo levantou-se sem tocar no seu café. Mariana olhou-o com a mesma calma de sempre, como se ainda tivesse tudo sob controlo. Não vou assinar nada. E se te aproximares outra vez das minhas coisas sem permissão, vou denunciar-te. Isto já não é pessoal, é legal. Não sejas ingênuo. Sabes que os tribunais estão cheios de gente como eu. Talvez, mas finalmente estou rodeado de gente que não se vende. Foi-se embora sem dizer adeus. Caminhou pelas ruas do centro com o coração acelerado. Não sabia se estava furioso, desiludido ou simplesmente triste. Tinha confiado em Mariana por anos. Conheciam-se desde jovens e agora tudo o que ela representava era uma ameaça. Nessa noite sentou-se com Emílio, o advogado novo, e contou-lhe tudo, desde a mensagem até a conversa completa. Tinha gravado o áudio no telemóvel e pô, luz sobre a mesa. Emílio ouviu com os auscultadores postos. Quando terminou, tirou os auscultadores e soltou uma risada seca. Esta mulher é perigosa. Usa as palavras com precisão. Não cai em ilegalidades, mas move-se na linha. Podemos fazer algo? Sim, podemos travar qualquer transferência com uma ordem, mas precisas de estar disposto a ir até ao fim. Estás? Rodrigo não hesitou. Sim. Camila chegou à casa dele naquela noite e encontrou-o com os papéis espalhados pela mesa a tomar notas. O que aconteceu? Rodrigo olhou-a cansado. Fui vê-la. Camila não perguntou a quem. Soube de imediato. Por que não me disseste? Porque pensei que podia aguentar e não queria arrastar-te. Camila deixou a mochila no chão. Não me estás a arrastar. Estou aqui porque quero. Não te estou a fazer um favor. Rodrigo baixou o olhar. Foi pior do que pensei. Ofereceu-me uma parte do que restou em troca de eu me afastar. Camila sentou-se em frente a ele, olhou-o sem drama. E o que vais fazer? Lutar. Ela assentiu. Depois aproximou-se e pegou-lhe na mão como poucas vezes o tinha feito. Então, não o faças sozinho. Rodrigo fechou os olhos por um segundo. Sentiu o calor daquela mão que o tinha sustentado desde que tudo lhe caíra. E pela primeira vez em muito tempo entendeu que não se tratava apenas de recuperar o que perdeu. Tratava-se de demonstrar que já não era manipulável, que a sua dignidade valia mais do que qualquer empresa. Naquela madrugada não dormiu. Ficou a ler cada contrato, cada cláusula, cada letra miúda. Já não era o Rodrigo que assinava sem saber. Agora lia, perguntava, confirmava. Mariana tinha jogado as suas cartas, mas ele também tinha as suas, e não pensava perder. Rodrigo já não dormia bem. Deitava-se com a cabeça cheia de números, datas, estratégias, reuniões legais. O seu quarto tinha se transformado numa espécie de escritório improvisado. Papéis por todo o lado, uma caderneta com anotações ao lado da cama e o seu portátil sempre ligado. Tinha decidido enfrentar Mariana com tudo o que tinha, mas sabia que não bastava querer fazê-lo, tinha de fazê-lo bem. E cada vez que se sentia perdido entre tantos documentos, havia uma pessoa que conseguia trazer-lo à terra. Camila. Ela tinha passado de uma simples ajuda a tornar-se algo muito mais importante. Era a única que lhe falava sem rodeios, a que não o tratava como um projeto desfeito, mas como alguém com potencial. E embora Rodrigo fosse quem legalmente devia defender o legado que lhe deixaram os seus pais, foi Camila quem acabou por tomar as rédeas quando as coisas se complicaram. Tudo começou uma manhã quando Rodrigo foi citado no escritório de um dos antigos sócios do seu pai. Supunha-se que era uma reunião informativa, nada formal, mas quando chegou encontrou Mariana sentada ao fundo, sorrindo com cara de tudo sob controle. Ele sentiu um arrepio. Na mesa havia mais 3 pessoas, todas ligadas aos últimos movimentos financeiros da empresa. Obrigado por teres vindo, Rodrigo.
disse um dos sócios com voz amável, mas fria. Só queríamos apresentar-te uma proposta de transição. A ideia é que tu possas sair tranquilo de tudo isto com o que te corresponde e sem te complicares mais. Rodrigo olhou para Mariana. Ela nem se mexeu. E por que a presença dela aqui? Mariana tem nos estado a assessorar, respondeu outro. Tem mais claro do que ninguém como a empresa funcionou nestes últimos meses. Rodrigo não respondeu. Apenas respirou fundo e ouviu a proposta. Basicamente estavam a dizer-lhe para assinar um documento onde renunciava a qualquer participação ativa no que restava do Grupo Valente. Em troca, receberia uma quantia de dinheiro que para qualquer um soaria atrativa, mas ele sabia o que significava assinar. Isso era dizer adeus a tudo o que a sua família construiu, era dar a Mariana a última palavra. Preciso de tempo, disse Rodrigo sério. Claro, entendemos, mas não demores muito. Estas oportunidades não duram para sempre. Saiu daquela sala com o coração na garganta. Caminhou por várias ruas antes de tirar o telemóvel e ligar para Camila. Ela atendeu ao segundo toque. Estás bem? Ofereceram-se para comprar tudo, literalmente com um laço. O que disseste? Que ia pensar. Vais pensar, Rodrigo. Vou já para aí, disse e desligou. Menos de 1 hora depois estava sentada em frente a ele num café pequeno com uma caderneta nas mãos e cara de irritada. Rodrigo tentou explicar-lhe tudo com calma, mas ela não o deixou falar muito. Escuta-me, Rodrigo, isto já passou da conta. Não podes continuar a ir sozinho a essas reuniões. Estão a cercar-te, estão a empurrar-te para te renderes. E o pior é que tu ainda estás a duvidar. Não estou a duvidar. Então, por que não disseste que não naquele momento? Rodrigo não tinha resposta. Olha, disse ela abrindo a sua caderneta. Já organizei os papéis, sei onde estão os buracos, as irregularidades, os movimentos desonestos. Sei o que Mariana fez com documentos que não têm a tua assinatura, mas que levam o teu nome. Se queres que isto não acabe mal, tens de deixar que te ajude a sério. Não só do lado, dá-me acesso, deixa-me entrar para rever tudo o que ela mexeu. Rodrigo ficou em silêncio. Não era fácil largar o controlo, mas naquele momento entendeu que não podia continuar com orgulho se quisesse ganhar. Faz isso. A partir desse dia, Camila tornou-se a sua força. Já não só o ajudava, assumiu o controle da estratégia. Passava horas a rever cláusulas, a enviar e-mails para cartórios, a contactar ex-empregados da empresa que podiam confirmar que Mariana tinha assinado documentos com enganos. Usava a sua experiência em administração, os seus estudos, mas sobretudo a sua lógica. Não precisava de um título para se aperceber das armadilhas. Aqui está, disse-lhe uma noite enquanto jantavam juntos na cozinha. Olha, esta assinatura não é tua, mas parece e foi usada para avalizar um empréstimo em nome de uma sociedade onde tu figuravas. Rodrigo olhou-a com os olhos arregalados. Isso é falsificação, não é imitação. Por isso é tão difícil de provar. Mas se conseguirmos o historial de quem imprimiu esse documento e de que conta saiu, podemos demonstrar que Mariana manipulou tudo. E tu como sabes tudo isto? Camila encolheu os ombros. Trabalhei 3 anos na recepção, mas antes disso fui assistente administrativa. Aprendi vendo como os espertinhos de fato faziam o que queriam com as assinaturas dos outros. Rodrigo sorriu. Admirado. És incrível. Não. Só estou cansada de ver como os de cima pisam os de baixo sem culpa. Eu em que parte fico? Tu estás a aprender a não ser um deles. Durante semanas, Camila organizou todo o processo legal. Montou uma pasta digital, outra física e até uma de backup num USB que guardou numa caixinha com o seu nome. Rodrigo via-a trabalhar e sentia uma mistura de orgulho, culpa e carinho. Nunca tinha visto ninguém tão decidida, tão clara, tão forte. O dia da audiência, ela foi com ele. Não entrou porque não era advogada nem parte legal do processo, mas ficou lá fora sentada com a caderneta na mão, pronta para qualquer coisa. Rodrigo entrou com Emílio, o advogado. Mariana também chegou, vestida como sempre, impecável, com cara de segurança absoluta. Durante a audiência, Rodrigo apresentou as provas de irregularidades, documentos, e-mails, movimentos bancários suspeitos. Mariana manteve-se tranquila, mas pela primeira vez notou-se o seu desconforto nos olhos. Não o disse em voz alta, mas entendia que algo lhe estava a escapar das mãos. Quando tudo terminou, Rodrigo saiu para o corredor exausto.
Camila parou ao vê-lo. Como te correu? Não sei. O juiz pediu tempo, mas senti que finalmente falei com a voz correta. Só com isso fizeste mais do que antes. Não teria conseguido sem ti. Camila olhou com aqueles olhos serenos que já conhecia tão bem. Não digas isso. Tu o fizeste. Eu só te passei a bola. Tu foste quem a meteu. Rodrigo abraçou-a sem dizer mais nada. Longo, forte, como quem sabe que finalmente tem alguém em quem se apoiar sem medo. E naquele abraço, sem necessidade de palavras bonitas nem promessas, Rodrigo entendeu que às vezes a verdadeira força não está em gritar, mas em deixar-se ajudar. Camila e Rodrigo saíram do tribunal passadas às 6 da tarde. O sol batia-lhes de frente e o trânsito começava a ficar pesado nas ruas do centro. Tinha sido um dia longo, carregado, cheio de tensão, olhares frios, advogados com pastas debaixo do braço, palavras que custavam a processar, mas quando finalmente se afastaram do edifício, não houve mais do que silêncio entre eles. Um silêncio tranquilo, sem necessidade de o preencher com frases forçadas. Caminhavam juntos, como se o fizessem toda a vida. Pararam numa mercearia de esquina. Camila comprou 2 águas e uns amendoins. Rodrigo tirou umas moedas do bolso sem dizer nada. Pagou. Depois continuaram a caminhar em direção à estação do metro. Foi aí, nas escadas, que Camila quebrou o silêncio. Percebes tudo o que aconteceu? Rodrigo olhou-a sem entender se o dizia a sério ou por sarcasmo. Sim, às vezes custa-me a acreditar. Vi-te há uns meses parado no lobby do hotel com cara de miúdo perdido, e hoje vi-te lutar pelo que é teu sem tremer. Vi-te defenderes-te. Rodrigo baixou o olhar, mas sorriu. Tu empurraste-me. Eu não te empurrei. Acompanhei-te. É diferente. Subiram para o vagão. Não havia muita gente. Sentaram-se juntos. Rodrigo encostou a cabeça à janela. Camila abriu os amendoins e ofereceu-lhe. Comeram sem falar por um bocado. Depois ele olhou-a. Tenho de te dizer algo e não sei se é o momento. Camila limpou os dedos com um guardanapo que tirou da sua bolsa. Diz, já não sei se quero recuperar tudo isso. As empresas, o apelido, o suposto legado. Ou seja, estou a fazê-lo porque sei que a Mariana exagerou e porque não quero que o que os meus pais deixaram acabe em mãos sujas. Mas se me perguntares o que quero de verdade é isto, esta paz, esta vida real. Camila ouviu-o sem se mover. Eu acho que já o sabias. Só precisavas de o viver para teres a certeza. E também te quero dizer que me importas. Não sei como nem desde quando, mas cada vez que algo me cai, tu estás lá, não a empurrar-me, nem a puxar-me, apenas a estar. E isso está a mudar-me mais do que imaginas. Camila não disse nada de imediato. Olhou-o. Depois encostou-se ao tubo do assento em frente a eles e respirou fundo. Eu também senti isso, mas tenho medo porque tudo na tua vida tem sido mudança. Porque eu venho de um mundo muito diferente e porque não quero que um dia acordes e sintas que isto foi apenas uma fase estranha. E se não for, e se for, Rodrigo esticou a mão e pegou na dela. Segurou-a sem apertar, sem pressão. Não quero algo perfeito. Quero algo sincero. E contigo tudo parece assim. O metro continuou a avançar. Pessoas subiam e desciam. Eles ficaram ali na sua bolha com o barulho de fundo e as mãos entrelaçadas. Naquela noite, Camila não foi para a casa dela. Subiu com Rodrigo para o seu apartamento pela primeira vez desde que tudo começou. O lugar continuava modesto, com móveis reciclados e lâmpadas penduradas sem candeeiro. Mas havia algo novo. Fotos dos seus pais em molduras simples, uma planta na janela e um calendário com horários de trabalho e consultas com o advogado. O caos tinha desaparecido. Agora havia ordem. Embora básica, era sua. Camila deixou a mochila no sofá. Rodrigo preparou o café, embora já fossem quase 10 da noite. Sentaram-se no chão da sala com as chávenas na mão, sem televisão, sem música, apenas eles. Tu imaginavas isto? Pergunto ela olhando para o teto. Nem em sonhos. Eu também não. Às vezes penso que somos como 2 peças que não deveriam encaixar, mas encaixam. Estranho, mas bom. Rodrigo riu baixinho. E se alguma vez não encaixarmos, quero ter a maturidade para não te culpar por isso. Camila olhou-o de lado. Estás a fazer um acordo? Estou a dizer que se isto for para funcionar, tem de ser a sério, com tudo. Com os dias bons e os maus, com as minhas gafes, com o teu feitio,
Com os meus gritos, com os teus gritos. Camila aproximou-se e apoiou a cabeça no ombro dele. Estou aqui, Rodrigo. Não sei até quando, mas hoje estou. Rodrigo não respondeu. Não foi preciso. Ficaram assim um bocado abraçados enquanto a cidade continuava a girar lá fora. Dias depois, algo mudou entre eles sem que se dessem conta. Já não se tratava apenas de ajudar-se ou acompanhar-se. Agora faziam planos. Camila começou a falar mais da sua ideia de negócio. Rodrigo ouvia-a, tomava notas, inclusive fazia cálculos. Ajudou-a a procurar locais para arrendar, a rever custos, a desenhar o nome. Café. Ponto Zero chamou-lhe ela, porque, segundo dizia, era o lugar onde tudo voltava a começar. Tu começaste do zero, disse-lhe uma tarde. Eu também. Por isso este negócio, se um dia se fizer, será isso, o ponto zero de nós dois. Rodrigo abraçou-a, não disse nada, mas no seu olhar havia algo que já não tinha dúvida. Estava apaixonado, não de forma lamechas nem desesperada, mas daquela forma que te dá paz, daquela que se constrói no cotidiano. Nos dias em que tudo corre mal, mas tens com quem jantar uma sopa instantânea. Camila já não era a empregada que o enfrentou no hotel. E ele já não era o milionário arrogante que se julgava invencível. Agora eram duas pessoas que, sem planearem, se estavam a curar mutuamente, e isso, no meio do caos, era o mais real que tinham tido em muito tempo. As coisas finalmente pareciam alinhar-se. Depois de tantos tropeços, Rodrigo e Camila tinham encontrado uma rotina que funcionava, não perfeita, mas sincera. Pelas manhãs ele revia pendências legais com Emílio, o advogado, ou encarregava-se de burocracias em bancos e escritórios. Pelas noites continuava a fazer turnos no hotel quando podia, mais por agradecimento do que por necessidade. Camila, por sua vez, estava completamente focada em levantar o café. Ponto Zero. Já tinham conseguido o local pequeno numa esquina do bairro, mas com boa vista e muito potencial. Ela já falava com fornecedores, mandava fazer as chávenas, escolhia cores para as paredes, e Rodrigo estava lá vendo tudo, ajudando, emocionado como se fosse seu. Mas justo quando o ar começava a sentir-se mais leve, a tempestade voltou, e desta vez, com mais força. Uma manhã, Emílio ligou-lhe com urgência. Rodrigo estava a arrumar umas caixas velhas do seu pai quando o telefone tocou. O tom do seu advogado não era o mesmo de sempre. Preciso de te ver hoje. Já. É sobre a Mariana. Rodrigo sentiu um nó no estômago. O que aconteceu? Descobrimos algo e não é bom, mas pode mudar tudo. Estou no escritório. Vem. Não passaram nem 30 minutos. Rodrigo chegou com a testa suada. Emílio já o esperava com uma pasta aberta sobre a sua secretária. Encontramos isto entre os arquivos que Mariana apresentou como parte da sua defesa. Escondeu entre papéis irrelevantes, mas um dos meus estagiários revisou-o por acidente. Rodrigo pegou no documento. Era um contrato privado datado de 1 mês antes da morte do seu pai. O estranho não era a data, era a assinatura do seu pai, mas não era a sua assinatura real. Isto é uma falsificação. E não da Mariana. Há outro nome aqui, e este muda tudo. Rodrigo leu com atenção. O nome atingiu-o como um balde de água fria. André Pires, o seu amigo de sempre. Não pode ser. Rodrigo, isto não é um erro. André falsificou a assinatura do teu pai para fazer uma venda de ações a um terceiro, usando uma empresa fantasma como intermediária. Mariana sabia. Por isso não queria que visses estes papéis. Ela encobriu tudo. Rodrigo ficou gelado. Por que faria isso? Porque André já tinha um acordo com Mariana. Não queriam apenas a empresa. Queriam lavar dinheiro usando os teus bens como fachada. Rodrigo apertou o documento com força. Posso usar isto no julgamento? Mais do que isso. Isto muda tudo. Isto não é apenas fraude. Isto é crime penal. Nessa mesma tarde, Rodrigo foi ao tribunal entregar o documento com Emílio. Imediatamente abriu-se uma nova investigação. A juíza suspendeu qualquer movimento que Mariana e André tivessem sobre as empresas. As contas ficaram congeladas, os registros assegurados e, de repente, todo aquele monstro que parecia invencível começou a cambalear. Rodrigo não sabia se devia gritar, chorar ou rir. Tremiam-lhe as mãos, mas não de medo, de raiva, de surpresa, de tudo junto. Nessa noite contou tudo a Camila. Estavam no local do café,
sentados em duas cadeiras dobráveis a comer bifanas. Ele tirou o papel da sua mochila e pô-lo em frente a ela. Camila leu-o com calma. André, sim, todo este tempo pensei que era só um idiota, mas era mais. Era parte do plano desde o início. E Mariana sabia. Camila olhou em silêncio. E agora vou denunciar-los aos dois. Já não é só pela empresa, é por dignidade. Camila assentiu. Música. Faz isso, mas cuida do teu coração. Rodrigo olhou-a com os olhos brilhantes. Cuidaste tu de mim todo este tempo. Sim, mas agora é a tua vez. Durante os dias seguintes, Rodrigo viveu o mais parecido com um filme. Imprensa, advogados, e-mails, declarações. Mariana foi chamada a depor. André tentou desaparecer, mas foi localizado graças a um alerta bancário. O caso começou a tomar forma. Os meios de comunicação souberam. Pela primeira vez não era Rodrigo que saía nas revistas pelos seus escândalos. Agora era Mariana, agora era André. Agora eles eram os visados. Uma semana depois, Rodrigo saiu da procuradoria com o rosto cansado, mas em paz. Emílio alcançou-o no passeio. Não posso prometer-te que isto terminará rápido, mas posso dizer-te algo. Fizeste o correto. Rodrigo respirou fundo. E se perder tudo na mesma, pelo menos saberás que o perdeste lutando limpo. Nessa noite, Rodrigo chegou ao café e encontrou Camila a pintar uma das paredes. Tinha manchas na roupa, a cara suada e o cabelo apanhado num coque que lhe caía para um lado. Mas ao vê-lo, sorriu como se não existisse mais nada. Como te correu? Rodrigo não respondeu. Caminhou até ela e abraçou-a demoradamente, em silêncio. Isso é um bem ou um mal? É um estou cansado, mas contente. Então senta-te que já quase abro a caixa das chávenas novas. Rodrigo sentou-se no chão encostado à parede recém-pintada. Percebes o quê? De que este lugar se tornou a nossa história. Camila olhou-o da escada. Então, que seja um bom começo. E ali, entre pincéis, caixas de cartão e cheiro a tinta, Rodrigo entendeu a reviravolta final, que o verdadeiro legado que estava a construir não tinha a ver com heranças nem empresas milionárias, tinha a ver com o que estava a fazer agora, com as suas mãos, com o seu tempo, com as pessoas que escolheu ter por perto. E pela primeira vez, depois de tudo, Rodrigo não queria regressar ao passado, só queria avançar.